E se tudo que você vivenciasse fosse uma ilusão, e você pudesse reescrever seu destino? Shin, o último bastião contra uma legião demoníaca, se sacrificava e sua vida se desvanece em um mar de poder. Mas, com a última explosão de luz, ele se vê acordado em um quarto desconhecido anos antes, alerta e incrédulo. Ele se pergunta como é possível estar vivo em um mundo que deveria estar em ruínas, vendo a jovialidade e a inocência ao seu redor. A determinação reacende dentro dele. Porém, um sistema bizarro de estatísticas incrível e aterrorizante ao mesmo tempo aparece diante de seus olhos. É como se ele tivesse sido jogado dentro de um videogame, com um futuro sombrio à sua espera. A única pergunta que ecoa é: ele conseguirá, desta vez, evitar que os portões do inferno se abram? Olá, eu sou o Shin, sejam bem-vindos ao melhor canal de manhwa. Espero que gostem do vídeo. Já chega descendo o dedo naquele like e hypando esse vídeo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. No dia 16 de maio do ano de 2177, um evento sombrio se desdobrava. Os demônios atacaram a última fortaleza dos humanos. A humanidade estava em queda livre, com a cidade consumida por chamas e ruínas. Um verdadeiro inferno. Um homem sozinho se vê preso em um cenário de desespero, empalado. Um trágico testemunho daquela batalha final. Esse homem é Seigen, um assassino relâmpago de classe SSS. Ainda que gravemente ferido, com sangue escorrendo pelo seu rosto, seu olhar é de pura determinação. A cena nos leva 7 anos para trás, quando uma legião de reis demônios caiu abruptamente sobre o mundo. Entre eles estava o rei demônio Lan Yue, que se erguia ameaçador sobre os escombros da cidade. Esses seres sombrios lideraram um exército de horrores, exterminando a humanidade com seu poder esmagador. Com um sorriso cruel, o rei demônio zomba. E você se atreve a se considerar a última esperança dos humanos? Que patético. Sua raça é apenas um bando de lixo inútil. Então Lan Yue estende sua mão, reunindo uma energia sinistra. Vou sugar cada gota de sua essência vital restante. Ele declara, enquanto seu poder demoníaco se agita. Guiado por uma risada demoníaca, ordena: torne-se a minha comida, transforme-se em meu poder. Raios de energia vermelha emergem de Shishen, sendo extraídos à força pelo rei demônio. A força vital de Shishen estava sendo drenada, porém ele se recusa a se render. As memórias de sua irmã mais nova e seus camaradas caindo alimentavam a sua resistência. O rosto de seu mestre surge em sua mente, lembrando cada um dos que ele perdeu. Então ele, teimando, aperta os dentes e a energia crepitante o envolve. Com um grito de fúria, Senshin decide: se for por eles, eu te levarei comigo, inseto. Ele libera a sua habilidade final, a luz terminal, uma explosão dourada que irradia do seu corpo. O rei demônio, pego de surpresa, é tomado por uma onda ofuscante de luz. O que tá acontecendo, meu irmão? Por que não consigo me mover? O corpo de Shishen começa a rachar sobre aquela pressão imensurável de seu próprio poder. Em seus últimos momentos, memórias reluzem em sua mente. Ele cuidando de sua irmã ferida. Outro vislumbre, seu mestre, uma figura de força e proteção. Por fim, uma foto de seus pais, mamãe e papai. Em breve estaremos juntos. Infelizmente, o que ele sente é a dor da fraqueza. Em seu último lamento, ele se questiona: e se eu fosse um pouco mais forte? Enquanto sua vida se desfaz, o rei demônio grita em espanto: vocês são apenas uma raça inferior. Como você pode ter me derrotado? Inseto insignificante. O último desejo do nosso garoto Shishen ecoa. Se ao menos ele pudesse voltar no tempo, antes que o primeiro rei demônio aparecesse. Então, com sua consciência se esvaindo, uma explosão branca de luz irrompe. Dessa forma, não teria perdido tudo tão rapidamente, ele diz. Seu colar, símbolo do infinito, se despedaça em um mar de fragmentos. Seu último desejo aparece ecoar através dos tempos, encerrando uma linha do tempo, e talvez começando outra, se é que me entende. Dessa vez não foi o caminhão do Isekai. Das sombras, a visão de Shishen foca em uma lâmpada de teto, em um ambiente desconhecido. De repente, seus olhos se abrem, um brilho vermelho revelando choque e confusão. Ele se dá conta de que está deitado em uma cama, em um quarto simples e limpo. Um contraste gritante com a cena de guerra que lembrava. Ao se sentar, a pergunta martela em sua mente: não estou morto? Caramba, será que não? Seu olhar vagueia, coitado, pelo estranho quarto, semelhante a uma enfermaria. Ele se inclina para fora da janela e a incredulidade aumenta. Lá embaixo, um campus universitário vibrante, repleto de estudantes e também de gatinhas. Um turbilhão de confusão o invade. O mundo não foi destruído? Como assim? De onde surgiu tanta gente? Tava todo mundo morto? Ele recua da janela, tentando processar aquela nova realidade. Após um tempo, ele aceita que isso é real. Voltou a seus dias de faculdade, há 10 anos. Um som digital estranho aparece, chamando a sua atenção. Uma janela do sistema se materializa diante dele. Cada palavra impactante. Poder da gula. Fusão completa. Com
concluído. Afobado, ele verifica a data em um dispositivo próximo e confirma suas desconfianças. 16 de maio de 2157. Uma data fatídica. Aquela janela do sistema reafirmava sua nova realidade. Ele havia voltado 10 anos. Uma gota fria de suor percorre seu rosto. E a incredulidade daquela situação o atinge em cheio. 3 anos antes do surgimento do primeiro rei demônio. Parece que seus desejos foram atendidos, não é mesmo, meu garoto? Ele lembra do futuro que enfrentou dentro de 3 anos. O primeiro rei demônio surgirá. Ira, o responsável, abriria as portas do inferno e desencadearia o pesadelo. Esse foi o início do fim. Ele havia perdido tudo por causa disso. As memórias da destruição e da perda alimentavam sua nova determinação. Mas agora, as coisas eram bem diferentes, viu? Ele havia voltado. Ele refletiu ao observar suas mãos, o recipiente de sua segunda chance. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha e decidida, viu? Ele só precisava derrotar o primeiro que apareceu, Ira, e evitar que os portões do inferno se abrissem. Essa era a sua chance de mudar tudo. O sistema desconhecido ativou. Fusão completa do poder da gula. Mas a questão ainda pairava. O que era aquela tela de poder da gula? Ela flutuava diante dele desde o momento em que ele acordou. Ele estendeu a mão para tocar a inteligência digital que piscava. Parece que parecia defeituosa. Então, a janela holográfica exibiu seu nome em uma série de estatísticas. Parece as estatísticas de um videogame. A tela holográfica surge, revelando seu nome, Seishen, nível 1, em uma lista de estatísticas que parecem tiradas de algum game maluco. Força, velocidade, resistência, tudo marcado em 100. Ele para, extremamente confuso, e se pergunta se aquilo realmente são seus parâmetros atuais. Os olhos dele se estreitam. Mas o que é isso? Tentando processar a bizarrice daquela situação toda. No passado, conquistar poder significava um despertar, não esse sistema esquisito na tela diante dele. Ele percebe que isso é algo que nunca viu antes, um conceito totalmente diferente. Refletindo sobre seu passado, ele lembra que sempre lutou usando os poderes que despertou. Nesse novo mundo, só uma em cada 10.000 pessoas conseguem despertar, obtendo classes como Mago de Fogo ou Assassino Elétrico. A escola que ele frequentava era a Universidade Nacional para Poderes Despertados. Infelizmente, na sua vida anterior, ele nunca teve essa sorte. Durante 4 anos, foi o patinho feio daquela escola, um alvo fácil para todos os outros, com uma expressão extremamente amarga, coitado. Seishen se dá conta de que, provavelmente, foi por isso que despertou naquele hospital. A tela do sistema se ilumina novamente, desta vez mostrando uma imagem distorcida de si mesmo no futuro. Aquela imagem clareia, e ele vê uma carta de classe, Assassino Elétrico, com habilidades ditas como Velocidade Divina e Lâmina Elétrica. Um flashback de seu futuro cercado por relâmpagos invade a sua mente. Aquele não era o título que ele tinha na vida passada, não senhor. Sentindo um poder esmorrente fluir dentro de si, percebe que herdou os poderes de sua vida anterior. Poderia ter despertado antes da hora? É isso mesmo? Decidido, ele pensa em testar as suas novas habilidades. A tela do sistema mostra carregando, mudança de classe, enquanto uma aura de relâmpagos começa a se formar ao seu redor. Mas, justo nesse segundo, alguém entra no quarto, interrompendo todo o rolo. Um jovem usando óculos e com uma vibe bem nerd aparece. É Marlon, um cantor de flores de classe E. Ele entra correndo com um ar de alívio. Amigo, você tá acordado, você tá bem? Ele grita enquanto se aproxima de Seishen. Seishen responde, tô bem. Enquanto percebe um detalhe crucial. Os outros não devem conseguir ver essa tela, não? Marlon observa freneticamente. Mas que diabos? Suas feridas sumiram completamente. O que você fez, cara? Ontem você levou uma surra. Como conseguiu recuperar tão rápido? Ele deveria ser o que despertou, pensa Seishen. Ao encarar Marlon com um novo olhar, se lembra de que o garoto era seu colega de quarto naquela universidade. Uma memória dolorosa ressurge em sua mente. Mesmo despertando na escola, Marlon estava no fundo do poço, coitado, assim como ele também. Em sua vida anterior, Marlon foi brutalmente assassinado, mas agora está ali, vivinho, na sua frente. Ele estava tão real quanto sempre. Ver seu amigo vivo e saudável finalmente traz um senso de realidade. Só quando isso aconteceu que Seishen sentiu que tinha realmente voltado. Então Marlon, de repente, o agita. É amanhã, meu irmão, o exame de classificação. Agora que você está se sentindo melhor, vamos nos apressar e nos preparar. Sem perceber que Seishen mudou, ele arrasta o amigo para fora do quarto. Sei que você ainda não acordou, mas isso é super importante para a formatura. Vamos lá, meu irmão, se anima. Enquanto saem, se deparam com uma vista animada do campus em um belo pôr do sol. Os alunos estão por toda a parte, alguns praticando suas habilidades, outros apenas relaxando, e outros conversando, jogando conversa fora. A vida fervilha ao redor deles.
pessoas correndo, jogando futebol. É uma cena calma e normal. Enquanto andam, Xinchen murmura pra si mesmo: faz muito tempo que não vejo tanta gente viva. Marlon o olha confuso e pergunta sobre o que ele tá falando. Alheio ao peso das palavras de Xinchen, Marlon nervosamente sugere: ei cara, vamos dar uma volta pela pista. Mas Xinchen está perdido em seus próprios pensamentos, observando aquela cena pacífica. Ele já perdeu tudo uma vez, e aquela imagem do seu futuro, sozinho em meio à ruína, sobrepõe-se àquela paisagem tranquila. Se ele não fizer nada, aquele mesmo futuro, sem esperança, pode se repetir. O nosso garoto decidido, com uma nova determinação em seu rosto, decide não passar por tudo isso novamente. Ele precisa bolar um plano rápido e subir de nível o quanto antes. Nessa era, a única maneira de despertar é ganhar níveis e matando monstros perto de uma masmorra para acumular experiência. Mas quase todas as masmorras são controladas pelas maiores guildas. Quem não pertence a uma guilda basicamente não tem chance de subir de nível, meu amigo. Agora, se essas são suas estatísticas, ele se questiona como elas se compararam com as de outras pessoas despertadas e monstruosidades. O governo estabeleceu um sistema de classificação para diferenciar os níveis de poder S. Basicamente começam S, A, B, C, D e E. E a maioria daqueles estudantes naquela escola permanece no nível E o tempo todo. Apenas alguns poucos estudantes talentosos ou aqueles com boas conexões nas guildas conseguem avançar para o D. Ele especula que pode estimar qual é o seu nível, baseado na experiência da vida passada. Mas se fossem avaliados, que nota ele receberia, hein? Agora um sorrisinho brota no rosto dele. Esse cara tá satisfeito. Ele olha para Marlon, distraído, e pensa: com certeza, uma boa nota, melhor do que a dele, isso eu tenho certeza. Se comparando com um amigo dele também, né? Tá no fundo do poço. Mas do nada, uma bola de basquete voa de algum lugar e atinge Marlon diretamente no rosto. Marlon desaba, aturdido e sangrando após aquele impacto. Uma voz someteira ecoa de uma escadaria próxima, onde um grupo de valentões está sentado. Olha só, se não é Xinchen e Marlon, o líder dos valentões, um cara robusto com a cabeça raspada, os observa com desprezo. Os valentões se achavam os reis daquela quebrada. E enquanto riam, um deles virou para os garotos com um sorriso cheio de deboche. Fala sério, vocês vieram jogar basquete e nem trouxeram um drink? Marlon, apavorado e querendo agradar, tá ligado, né? Já foi tentando se desculpar. Ai, desculpa, eu vou lá comprar um. Ele já quer se desculpar e dar o pé dali, é isso sim. Mas Xinchen, com um olhar gélido, cortou o papo na hora. A culpa não é sua, parça. E eles que têm que se explicar. Os olhos de Shen brilhavam como rubis. Enquanto ele mandava o recado, aquele que precisa se desculpar é o valentão aqui. As memórias de Xinchen começaram a brotar, como erva daninha na cabeça dele. Lembranças de um passado sombrio inundaram seu ser, e ele via como se estivesse de volta àquele banheiro da escola. Lá, num passado, um grupo de valentões liderados pelo próprio Gongchen estava afogando um moleque, sufocando-o no vaso sanitário. Caraca, esse é o cúmulo do bullying. É a violência, né, meu amigo? E Marlon, seu amigo, estava lá, apavorado, implorando para que parassem, mas aquela cena só piorava. Gongchen se virou exibindo um sorriso sádico e soltou uma pérola. Por que eu deveria parar? Olha, eu só estou ajudando ele a se limpar. Talvez o Xinchen precisasse de um empurrãozinho para despertar os seus poderes. Um empurrãozinho no vaso, isso sim. Os outros valentões riram alto, como se o sofrimento do garoto fosse a maior piada de todas. Patético. Assim que viram Xinchen passando mal, ficaram entediados e decidiram ir embora. Mas assim que eles deixaram o recinto, Marlon correu para ajudar Xinchen, que, encharcado e com lágrimas nos olhos, se perguntava por que esses caras não poderiam deixar ele em paz. E agora, no presente, Xinchen refletia sobre a maldade. Aquela zoeira não era exclusividade dos monstros. Um dos valentões perguntou se Gongchen tinha falado alguma coisa, e eis que veio a resposta: maldade humana existe, meu amigo. Com um brilho ameaçador nos olhos, Gongchen começou a incitar os outros para que mais um pouco de diversão começasse, para eles, é claro. Só que agora ele notou um detalhe bem estranho. Xinchen não estava reagindo como antes, estava tipo parado, isso sim. Marlon também ficou confuso, perguntando o que estava rolando com Xinchen e Gongchen. Na tentativa de se mostrar forte, ativou a sua habilidade. Gongchen, guerreiro de nível E, brilhava em sua ficha, mas encontrou em resposta o olhar glacial e penetrante dos olhos vermelhos de Xinchen. Xinchen então sacou quem era aquele imbecil. Gongchen só era cheio de si porque tinha um irmão mais forte, presidente do conselho da escola. No
No fundo, ele era um completo nada. Os outros estudantes cochichavam entre si, achando que Gongchen iria dar uma surra nele, mas foram lembrados que acabaram de ser levados para o hospital, sendo chamados de mais fracos. Gongchen, cheio de raiva, lançou um golpe envolvendo sua mão em energia verde, mas, ao contrário do que todos esperavam, Xingchen bloqueou com uma única mão, parando o ataque com extrema facilidade. Gongchen ficou em estado de choque. Mas o que você fez? O cara tava atônito, meu irmão. Xingchen mandou um aviso claro: a partir de agora, fique longe de nós, seu bastardo. Mas, enraivecido, Gongchen voltou a atacar, gritando que Xingchen precisava de mais uma lição. Portanto, partiu pra cima de novo. Só que o veterano Xingchen, com a experiência, desviou e num movimento ágil, desferiu um soco devastador, o que atingiu o rosto de Gongchen, fazendo a porrada ecoar pela escola. Cê tá doido, todo mundo viu. E todo mundo que viu ficou em choque também, isso sim, viu? Uma menina não acreditava no que tinha visto, enquanto os outros se perguntavam se era verdade que Xingchen tinha realmente parado um golpe de Gongchen. Marlon, por sua vez, estava totalmente desconcertado, se perguntando se não estava vendo coisas. Afinal, ele tinha certeza que Xingchen não havia despertado seus poderes ainda. Furioso e envergonhado, Gongchen não conseguiu lidar com isso. Um fraco que ainda não tinha despertado tinha se atrevido a desafiá-lo. Enquanto isso, uma janela de sistema apareceu na frente de Xingchen. Perfeito, ele pensou. A oportunidade perfeita para testar isso com ele. O sistema começou a carregar uma notificação de mudança de classe. A mudança de classe se completou e, em seguida, uma nova tela de status apareceu. Assassino do Raio, com suas estatísticas de força e velocidade aumentando de modo absurdo, meu irmão. Sua antiga vida como um guerreiro mais forte estava voltando. Marlon, ainda em choque e com os óculos destruídos, balbuciou: Você despertou poderes absurdos, meu irmão? Caramba! A transformação de Shen estava exposta para todo mundo ver. Gongchen, humilhado, coitado, então ativou a sua habilidade mais poderosa, a armadura de demônio imortal. Ele gritou com o braço e transformou em um punho de pedra enorme, pronto para desferir um golpe mortal. Agora, Xingchen, você vai sentir o gosto da minha lava assassina. Mas Xingchen, rápido como um raio, tá ligado? Desviou do ataque pesado de Gongchen, com uma agilidade sobrenatural. E antes que Gongchen pudesse se reerguer, Xingchen contra-atacou com um soco elétrico, que atingiu em cheio o rosto do valentão. O impacto, cê tá doido, foi tão brutal que Gongchen foi arremessado voando por aí, indefeso. Todo mundo estava pasmo. Não podiam acreditar que Xingchen tinha lançado Gongchen pra longe com um único golpe. O rosto de Marlon, capturado em um painel inclinado, mostrava um choque completo. Os óculos agora são uma lembrança, tá ligado? Gongchen, caído e ofegante no chão, não conseguia processar. Aquele filho da mãe me surpreendeu. A multidão se perguntava se era realmente Xingchen em cena. Do chão, Gongchen gritou para seus capangas, perguntando o que estavam fazendo parados ali sem se mexer. Um dos capangas, tremendo e assustado, mal conseguia gaguejar. Como chefe? O cara tava quase tendo um piripaque. A razão do medo era a figura de Xingchen, cercada por uma aura sombria, meu amigo, e chamativa também, com aqueles olhos, olhos que brilhavam ameaçadoramente. Gongchen, cheio de furor, levantou-se num salto e atacou de novo, gritando: eu vou te matar! Mas Xingchen, ainda firme, prendeu novamente o soco de Gongchen, sem esforço algum. Relâmpagos novamente crepitavam ao seu redor, e com o punho ainda segurando o de Gongchen, ele gritou de dor e frustração. Com o poder emanando de seu punho, Xingchen se preparava para contra-atacar, e seu golpe brilha com uma luz intensa. Com um olhar que transborda desprezo, ele solta duas palavrinhas que definem o destino de Gongchen, mas sem dó nem piedade. Xingchen desencadeia uma chuva de socos a uma velocidade tão absurda que ouvimos cada impacto ecoar como um estrondo ensurdecedor em toda a escola, meu amigo. Gongchen, completamente superado e lançado no ar como se fosse um boneco de pano, caramba, sem chance alguma de contra-atacar, com aquela força tão devastadora do assassino relâmpago. E finalmente ele se estilaça contra o chão, criando uma pequena cratera, ficando ali, imóvel, como se o combate tivesse decidido seu destino de uma vez por todas. O embate chega ao fim, e Gongchen está prostrado, enfim abatido, tossindo com a boca que parece estar menstruada, tossindo sangue, uma visão bem diferente de seu antigo orgulho. Um silêncio pesado cai sobre o campo de batalha, enquanto Xingchen, triunfante, observa aquela cena, em pé como um verdadeiro conquistador. Os comparsas de Gongchen
Goshen, ao assistirem o resultado daquela luta insana, não pensam duas vezes antes de virar as costas e sair correndo apavorados. Marlon, tomado por uma onda de emoções, se ajoelha, ainda tentando processar o que acabara de testemunhar. A explosão de risadas nervosas escapa de seus lábios, enquanto lágrimas de alívio e confusão brotam de seus olhos. Ele mal consegue acreditar na transformação impressionante de Shishen, ainda em choque com o que viu. Marlon se pergunta quando foi que Shishen ficou tão poderoso assim. Shishen, por sua vez, mergulha em seus próprios pensamentos, examinando tranquilamente as manchas de sangue em suas mãos, refletindo sobre a situação. Uma tela de status surge diante dele, mostrando as suas estatísticas e deixando claro que alcançou algumas conclusões bem intrigantes. Primeiro, ele tinha a capacidade de mudar para sua classe de assassino do relâmpago a qualquer momento, assim como em sua vida anterior. E segundo, o que ele demonstrou não era pura sorte. Ele também percebe que, embora o sistema indicasse que estava no primeiro nível, as habilidades que exibiu eram mais do que suficientes para lidar com um despertado de nível mais baixo. Dava para entender por que ele se mostrou várias vezes mais forte do que um rank E, mesmo que seu verdadeiro rank ainda fosse um mistério. Porém, sua mente estratégica, sempre em alerta, detecta mais um problema a ser resolvido. Ele olha para o corpo inconsciente de Goshen e a tela de status diante de si conclui que de fato o derrotou, mas estranhamente nota que suas estatísticas não mudaram, nem um pouquinho. Nosso garoto não ganhou experiência. Então, para entender um pouco e investigar aquela questão, Shishen concentra uma energia elétrica em sua mão, formando uma lâmina de relâmpago, que dança sobre seus dedos enquanto ele se aproxima do caído Goshen. Marlon e os poucos espectadores ainda se atrevem a olhar para a cena e gritam de horror, pensando que Shishen irá acabar com a vida dele. Ei, pera aí, meu irmão, calma aí, já tá bom, o cara já tá ali, de boa. Mata o cara não, vi, mata não. O que você tá fazendo? Grita Marlon, absolutamente desesperado. Ignorando suas súplicas, Shishen ergue Goshen pelo pescoço e posiciona a lâmina relampejante bem em sua garganta. Ele se pergunta em voz alta se as formas de ganhar experiência seriam as mesmas que utilizou em sua vida passada, refletindo que muitas vezes a violência pesava na balança do poder. Com um clarão, Shishen fez um movimento rápido. Um estrondo do impacto ecoa pelo ar, mas não é bem o que a galera estava pensando. Nesse crucial momento, uma voz feminina calma e persuasiva corta através da tensão criada. Ei, você sabe que isso é a escola, né? Então, uma garota bem elegante se aproxima, revelando-se como Lin Yu, a vice-presidente do conselho estudantil. Aquela mulher com um sorriso tranquilo no rosto. Ela sugere que, apesar de Goshen ter começado aquela briga, já não havia necessidade de mais punição, né não? Com a risadinha, ela garante a Shishen e Marlon que, após tal demonstração de força, eles podem ficar tranquilos quanto a Goshen. Afinal, ele não será mais um problema. Com isso, Shishen solta o Goshen, que tomba no chão, como se não tivesse mais forças. E eu acho que não tem mesmo, viu, fi? O cara levou um pau na frente de todo mundo. Você tá doido. A intervenção de Lin Yu interrompe o experimento que ele estava prestes a iniciar. Internamente, Shishen reflete que não tinha a intenção de causar mais danos, mas que sabia que, se não colocasse limite em valentões como aquele, eles não hesitariam em incomodá-los no futuro. No fim, a sua tática funcionou. Os valentões restantes se escondem apavorados, jurando não se meter mais com ele. Ainda em estado de choque, perante o quanto o perdedor se mostrou mais forte do que imaginavam, Shishen apenas comenta, vamos embora. Diante disso, Marlon, atordoado, gagueja. Nem sei o que esse cara falou, mano. E corre para acompanhá-lo enquanto se afastam. Liu observa a cena com um sorriso astuto, repetindo para si mesmo que as palavras dos valentões, os perdedores mais fracos. Ela claramente percebe algo que aguçava a sua curiosidade. A cena então muda para aquela noite, já no dormitório masculino. Lá está Marlon, em frenesi, tentando convencer seus colegas de quarto. Por que vocês não acreditam? Shishen realmente despertou. E não é só isso, ele é um assassino de raio super poderoso. Enquanto isso, seus amigos, Xiansu e Xian Yu, mano, só trocou o Su por Yu, ignoram completamente aquela histeria. E Marlon, não se contentando, encena a briga com gestos exagerados. Caramba, ele derrotou o Goshen e deu uma surra nele. Vocês precisam de ver. E aí o cara caiu na cratera. E ele parou o soco do cara. Você tá doido? Foi animal. Agora ninguém se atreve nem a olhar pra gente. Cansados dos gritos incessantes, Xiansu, um mago de chama de nível E, zomba dele. Um assassino do raio, você diz? Aquele perdedor patético? Não me faça rir. Vamos ver na prova de classificação final quem realmente manda aqui. Com uma dose de ceticismo, Xiansu, ainda por cima, pergunta com muito desprezo: onde está Shishen agora? Marlon, ainda balançando a sua empolgação, responde que acha que Shishen disse que ia sair para correr um pouco. Aquela explosão de incredulidade de Xiansu é palpável, tá ligado? Enquanto ele cutucava Marlon
Marlon na cabeça com ironia. Se ele é tão forte, por que diabos precisa correr? Eu acho que ele é um patético, isso sim. Desde quando os despertados precisam se exercitar? Isso faz algum sentido, meu irmão? O outro colega, Xian Yu, um cantor de flores de nível E, que eu já disse antes pra vocês, comenta secamente de seu computador que Marlon parece ter levado um belo golpe na cabeça, enquanto Xian apenas balança a cabeça em concordância. Xian segue adiante, convencendo todo mundo de quão ridículo era esse papo, explicando que há um motivo pelo qual os 4 foram designados para aquele dormitório. Seus péssimos resultados nos exames. Esse cara se autoproclamava o chefe do dormitório por ter sido o 4º pior. Caramba, esse cara é ruim, mano. Ele já avisa: sou a única classe de combate aqui, um mago de chama. Os outros são apenas cantadores de apoio. Marlon só consegue ouvir abatido, enquanto Xianshu declara que esse é um fato frio e duro. E arremata igualmente arrogante: não há como um perdedor patético como Xian despertar como um assassino de raio, sem chance. Eu, por outro lado, sinto que estou fortalecendo a cada dia e talvez tenha chance nos clubes de elite. E ele, estufando os músculos, conclui que a avaliação final de classificação do dia seguinte irá decidir tudo e finalizar essa discussão patética de uma vez por todas. Então a cena muda abruptamente para uma caverna de treinamento de classificação, onde vários subordinados aguardam diante de um portal de energia flamejante. De lá, uma figura poderosa emerge da luz ofuscante do portal. A sua silhueta se destaca, viu? E a sua aura, bem, é a autoridade inegável em pessoa. É Gontin, o presidente do conselho estudantil. Um homem extremamente elegante, de cabelos prateados, viu? E uma presença imponente. Ele é o irmão mais velho de Gonshen. Então, com um gesto da mão, Gonting despede seus subordinados, que respeitosamente se inclinam diante dele. Gonting soltou uma frase direta, meio na moral: já deu de treino por hoje. Naquela hora, seu olhar era gélido, calculador, como se estivesse mirando tudo lá de cima, com aqueles olhos dourados, observando cada movimento ao seu redor, como se estivesse em um jogo de xadrez bem complicado. Mais tarde, ele avistou seu irmão mais novo, Gonshen, que estava lá, esperando ele. "O que é que você está fazendo aqui ainda?" perguntou ele, notando as faixas no corpo do irmão, que estava mais para tortura do que para recuperação. Gonshen, com a raiva transbordando, não conseguiu se segurar e foi logo abrindo o verbo. "Irmão, se você não fizer nada a respeito, eu não vou conseguir dormir essa noite. O cara me humilhou na frente de todo mundo. Ele me deu um ataque na frente de todo mundo. Todo mundo veio apanhando, tá ligado? Ele claramente não tem o melhor respeito por você, meu irmão. Meu irmãozinho. Vou virar homem, rapaz." Gonting escutou aquelas palavras com calma, como se estivesse ouvindo uma música suave, tá ligado? E em vez de se alterar, apenas disse, num tom sombrio e controlador: "Eu sei." Foi então que, com aquele olhar que quase congela, Gonting prometeu ao irmão que resolveria aquela situação. Ele tinha seus próprios planos e ia colocar em ação. Em outro canto, num ambiente chique, Gonting se encontrou com Lin Yu Senan. Ele logo questionou como ela lidaria com aquela confusão. Ela, com uma tranquilidade impressionante, comentou que o irmão só tinha levado uma surra nas mãos de alguém mais forte. Gonting, pensativo, refletia sobre a força do cara. Mas será que esse cara é tão forte assim quanto dizem? Lin Yu, com aquele sorrisinho maroto, trouxe Gonting de volta à realidade da escola. "Olha, você sabe que existem menos de 10 estudantes naquela escola de classe D, né? E ele mesmo já recrutou pro clube dele também." Ela ressaltou que a maioria dos estudantes comuns não tinha as mesmas chances de enfrentar as feras que ele, e que esses despertados medíocres não iam conseguir se fortalecer. A mensagem dela era clara: no sistema atual, ninguém ia conseguir acompanhar Gonting e seu seleto grupo. Mas, no meio dessa discussão, a cena cortou para uma imagem solitária de Seixen, que estava correndo feito um maluco sobre uma chuva torrencial. Ele se forçava ao máximo. O cara é brabo, viu? Carregando uma carga de 150 quilos por 20 quilômetros. Meu amigo, se não fosse anime, eu ia dizer que isso aí era mentira, filho. História de pescador. O cara sabia que o potencial de um despertado dependia da sua própria força física. E só um corpo bem estruturado conseguiria liberar o verdadeiro poder de uma classe. O básico do treinamento era a chave, isso sim, viu? Enquanto as gotas de chuva desciam em sua pele, Shen pensou que mesmo essa tortura toda ainda não era o bastante. Naquele momento, a sua mente vagueou por um futuro que já havia vivido no glorioso ano de 2006. O Rei Demônio, Ira, havia surgido de uma masmorra, deixando um rastro de destruição, exterminando uma infinidade de seres humanos em um piscar de olhos. Naquele fatídico dia, coitado, sua única família, sua irmãzinha, Yu, havia sido morta por Ira. E ele se lembrou de segurar seu corpo inerte sobre a chuva. Um tormento que acompanhava o nosso garoto. Foi Ira quem abriu as portas do inferno, permitindo a invasão dos outros reis demônios
demônios e transformando o reino humano em um caos completo. De volta ao presente, os olhos de Xi Shen brilhavam de determinação mais uma vez, endurecidos pela dor do passado. Ele tinha um objetivo nítido e ele sabia que era fundamental acabar com aquele Ira. Ele conhecia a linha do tempo. Ira era o estopim do apocalipse e só tinha 3 anos antes do seu retorno. Ele estava ciente de que Ira estava se fortalecendo agora mesmo, então ele também precisava acelerar seu próprio crescimento. De repente, um zunido do celular quebrou seus pensamentos sombrios, obrigando ele a se recompor. Ele puxou o dispositivo do bolso e a tela brilhava através da escuridão da tempestade. Nossa, que cena dramática, o cara puxando o celular do bolso. Era uma chamada recebida, fazendo seu coração disparar na tela. O nome de Xinyun brilhava, era sua irmã. Ela estava retornando a ligação, com as mãos tremendo e o peito apertado, e ele atendeu, colocando um fone de ouvido. A voz animada de sua irmã invadiu seus ouvidos. Oi, meu irmão. Por que você me ligou tantas vezes? Eu estava competindo e meu celular acabou a bateria, ela disse, cheia de energia. E ela também falou que se ganhasse aquela competição, finalmente conseguiria pagar o aluguel atrasado. Enquanto a ouvia, Xi Shen se lembrou de quantas vezes naquele futuro devastado, ele suplicou aos céus por uma segunda chance. A voz de sua irmã quebrou sua linha de pensamentos, indagando por que ele estava tão quieto. Com um sorriso forçado, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto, ele falou baixinho, com um peso no coração. Ele fez uma promessa silenciosa, arriscar tudo, mesmo que isso significasse descer ao inferno. É que faz tanto tempo que eu não ouço sua voz, disse ele, dominado pelas emoções. Sim, Yon, alheia ao tormento dele, soltou uma risada. Do que você tá falando? Conversamos há 2 dias. A gente se vê assim que a competição acabar. Fica na expectativa, tá ligado? Tchau. E então, rapidamente, a chamada desconectou e Xi Shen ficou sob a chuva, a motivação mais profunda ressurgindo. E então ele se lembrou de que agora realmente tudo começava de novo. Com um grito determinado, ele se preparou para encarar mais 3 voltas. Ele sabia que precisava se fortalecer rapidamente para proteger tudo que amava. Finalmente, ele voltou para o dormitório, onde todos estavam dormindo. Já se passaram 8 horas, desde que ele retornou a essa era. Durante o banho, ele começou a sentir que estava se ajustando a esse novo corpo. As suas estatísticas físicas ainda eram baixas, mas a juventude de seu corpo prometia muito também. Com a mente aberta e livre de amarras, ele se preparou para o próximo desafio. Mas ainda havia um problema mais urgente que precisava ser resolvido. Sentado em sua cama, Xi Shen ficou refletindo sobre o dilema. Se quisesse evoluir, tinha que se enfiar em um covil de demônios, mas as guildas controlavam tudo. A menos que esse cara fosse parte da elite, quase não havia chances de se fortalecer. Ele se perguntava como ia rastrear os monstros e ainda pensava no mistério que o consumia, aquele poder da gula, que parecia ser a razão de seu retorno. Ainda não sacava direito o que era. Justo quando ele pensava nisso, uma série de janelas do sistema piscou diante de seus olhos. Instalando o sistema, uma luz piscante surge, anunciando o sistema de gula iniciado. Antes que nosso protagonista possa entender o que está rolando, sua consciência é arrancada de seu corpo. Os olhos dele se abrem em um misto de choque e espanto, enquanto é arrastado para um vazio completamente desconhecido. Ele despenca através de um espaço avermelhado e cheio de falhas, seu corpo girando descontroladamente, até que finalmente aterriza com um sonoro tchubum em um líquido carmesim. Ao se levantar, encharcado, descobre que está em meio a um verdadeiro mar de sangue. De frente para ele, ergue-se uma torre monstruosa e grotesca, que parece se perder naquele céu completamente avermelhado. A cena é de tirar o fôlego, viu? E deixa nosso garoto sem palavras, enquanto olha ao redor, perplexo, diante daquele cenário infernal. Confusão e surpresa se apossam dele, e ele se pergunta, onde diabos eu estou? Como assim? Ele estava dormindo há 1 segundo, e assim marca o início de um novo e misterioso caminho em busca de poder. Xi Shen se depara com uma dimensão desconhecida, uma passagem totalmente tintada de vermelho, com essa torre amaldiçoada ao fundo. Mas o que é essa torre afinal? De repente, um grunhido pode ser ouvido ao seu redor. Estranhas criaturas formadas começam a emergir do solo carmesim. Uma janela de sistema aparece, nomeando os monstros como Gravenor, guerreiros de nível E. Enquanto nosso garoto tenta processar toda aquela situação, uma nova notificação confirma que sua mudança de classe está carregando. Um relâmpago se manifesta em sua mão, fazendo ele se questionar se foi transportado para uma masmorra de monstros. E então, aquela mudança de classe se completa. E agora, meu amigo, Xi Shen tá no nível 1, um assassino relâmpago. Apesar daquela confusão toda, ele percebe que a principal prioridade é lidar com aquela ameaça à sua frente. Um painel é exibido, detalhando as características de sua nova classe, Assassino do Relâmpago, apresentando habilidades como Velocidade Divina, que aumenta sua velocidade de movimento em 10 vezes, e Lâmina Elétrica. Essa lâmina elétrica basicamente permite concentrar eletricidade em uma lâmina. Sem pensar 2 vezes, Xi Shen parte para a luta, utilizando
utilizando a sua nova velocidade, desvia e ataca os Graveons com toda a sua agilidade impressionante. Então ele corta um Graveon ao meio, com um movimento extremamente ágil, e o sangue espirra para todos os lados, enquanto Xingchen demonstra a letalidade de suas novas habilidades. Ao derrotar aquela criatura patética, uma notificação do sistema lhe informa que ele adquiriu 3 presas de Graveon. Usando sua força atual, ele enfrenta vários Graveon de uma vez, eliminando eles sem dificuldade e coletando mais loot. Com sua lâmina elétrica em ação, derruba outro monstro e pensa, é de boa demais lidar com esses caras de nível E. Tá moleza. Nosso garoto começa a sentir que tudo isso é real demais para ser apenas um sonho. Enquanto continua cortando e despachando os inimigos, os pontos de experiência começam a se acumular e uma notificação informa: você alcançou o nível 2, parabéns. O detalhe mais empolgante aqui é que ele percebe que realmente pode ganhar experiência e subir de nível. Caramba, todo mundo sabe que subir de nível em manhwas é coisa absurda, né? Ele abre a sua janela de status e vê que todas as suas estatísticas aumentaram em 5 pontos. A sua força e velocidade ganharam bonificações extras por conta da sua classe. Uma expressão de assombro toma conta do rosto de Xingchen. Ele agora percebe que encontrou uma masmorra ideal para treinar, uma oportunidade de ouro, né? Para se tornar ainda mais forte. Olha só o sistema resolvendo um problema que o nosso protagonista já tinha. Nesse momento, um inimigo muito maior aparece e é o chefe da zona, o Rei Graveon. O Rei Graveon ruge, disparando uma chama de energia. Xingchen, nosso garoto, sorri, determinado, pensando que finalmente chegará a hora de provar as suas verdadeiras habilidades. Ele ataca o chefe com um corte preciso e mortal também, conseguindo uma quantidade impressionante de 320 pontos de experiência e, ousadamente, sobe para o nível 3. Uma janela de vitória é exibida, mostrando suas recompensas: 18 presas de Graveon e um cristal de Graveon. Olhando para o resultado e o estado do nível 3, Xingchen reflete: chefes dão muito mais experiência que monstros comuns. Eu quero derrotar só chefes. Ele subiu 2 níveis em um piscar de olhos, meu irmão. Você tá doido? O cara tá subindo muito rápido. Enquanto observa o corpo do Rei Graveon caído, uma notificação do sistema pisca diante dele, com uma única palavra: devorar. Os olhos de Xingchen se arregalam com surpresa e confusão diante da inesperada ordem do sistema. A mensagem, devorar, persiste sobre o corpo do monstro derrotado, fazendo ele ponderar sobre o que isso poderia significar. Não pode ser. Uma ideia cruza rapidamente em sua mente, e a minha também. Bem, ele tem o poder da gula, né? Hesitante, ele estende a mão para o cadáver, e quando o faz, uma luz brilhante começa a emanar de sua palma, respondendo à sua vontade. O brilho, começa a se intensificar cada vez mais forte, envolvendo a sua mão em uma aura vermelha poderosa. Nesse instante, tudo se encaixa. Então quer dizer que esse é o poder da gula. Ele pensa, espantado ainda. Justo quando o processo de absorção se inicia, uma quantidade absurdamente intensa de energia flui do corpo do Rei Graveon e é tragada por Xin em um vórtice avassalador, meu irmão. Ele sente as novas forças pulsando dentro dele, concentrando-se em seu punho cerrado. O sistema anuncia devoramento completo. E para sua surpresa, o monstro que ele absorveu se transforma em uma carta que mostra o Rei Graveon, agora classificado como um guerreiro da nuvem. Ao segurar aquela carta, Xingchen saca a incrível verdade: ele pode devorar os inimigos que derrota e transformá-los em suas próprias classes. Olha que delícia, eu tô gostando. Seus olhos se arregalam à medida que ele compreende a magnitude dessa habilidade do Solo Leveling, né? Esperem, isso não é apenas uma memória passageira? Uma imagem demoníaca surge em sua mente, o ser aterrador de sua vida anterior. O processo de devoramento se entrelaça com a figura do Rei Demônio, e logo aquela conexão se torna clara. O quebra-cabeça se completa. Xingchen percebe com horror e admiração que adquiriu a habilidade que pertence ao Rei Demônio, Lan Yue. O poder da gula agora é dele. Cara, o coração dele dispara acelerado. E ele também tem uma pequena lembrança do sistema mundial. As classes que as pessoas despertam têm suas forças e fraquezas, mas a regra que nunca pode ser quebrada é que todos são limitados a uma única classe. Mas agora Xingchen observa suas 2 cartas de classe que possui. Ele tem 2 classes ao mesmo tempo, desafiando a norma do mundo real. A mente dele acelera rapidamente diante de todas essas explicações. Espera, se eu posso devorar tantos monstros assim, posso ter um número infinito de classes, né não? Seus olhos brilham com aquela intensidade vermelha pulsando. O cara tá insano, refletindo sua ambição desenfreada. Entretanto, uma dúvida surge em sua mente: por que ele recebeu esse poder em primeiro lugar? Então, rapidamente, nosso garoto olha, aterrorizado, a torre longe.
E o que será que é exatamente essa torre mágica atrás de mim? De repente, um tremor brutal sacode toda aquela dimensão, pegando Shinshen de surpresa, como se fosse um balde de água fria. A pressão é tanta que ele sente como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dele. O que tá rolando? Ele se pergunta enquanto o suor gelado escorre de sua testa. Da torre, surge uma figura imponente através de um portal de energia brilhante. Então, uma voz ecoa pelo ar. Finalmente, você chegou. Ao ouvir essa voz, Shinshen fica nervoso. Eu tive esperando por você aqui muito tempo. Aquela figura, designada pelo sistema como Senhor, é um ser encapuzado que exala poder. Esse cara deve ser forte. Aqueles olhos, estão brilhando também. Só de olhar pra esse cara, já sei que é perigo. Para a surpresa extrema de Shinshen, esse indivíduo pronuncia seu nome. Shinshen reflete sobre como funciona o sistema de classificação. Tanto os despertados quanto os monstros são categorizados pelo poder de combate que possuem. Do nível E, o mais fraco, até o nível S, o máximo, o mais forte. Então, sem aviso, o senhor ataca com uma velocidade insana, meu irmão. Shinshen mal consegue se defender, sendo lançado para trás pela força do impacto. Então, com um misto de amargura e ceticismo, Shinshen se recorda de sua vida passada. Ele quase não sobreviveu para alcançar o nível S, e agora está diante de um chefe S, enquanto seu próprio poder mal chegou ao D. Lascou, meu amigo. Tá achando que é só flor? Agora aguenta, filho. Disparidade de poder é tão colossal que ele se sente completamente subjugado em todas as estatísticas. Não consegue nem acreditar. Que tipo de masmorra de monstros são essas, meu irmão? Como é que um monstro nível S tá aqui? Enquanto lidava com o senhor e também com a sua classe, outra pergunta perturbava. Esse cara sabe o meu nome. E a despeito da diferença brutal de poder, Shinshen não desiste. Ele luta com bravura e percebe algo extremamente peculiar. Apesar de trocarem inúmeros golpes, o senhor tinha várias chances de acabar com ele, de uma vez, mas simplesmente não o fazia. Depois de mais um golpe brutal que arremessa ele pra longe, Shinshen se despedaça contra o chão, coitado. Mas ele repara num detalhe curioso. Todos os golpes evitam pontos fatais. Aquele senhor o derruba sem dificuldade, com um sorriso completamente desdenhoso no rosto, questionando se ele ainda está lutando. Então, com a boca completamente menstruada, cheia de sangue, mas a determinação cada vez mais afiada, Shinshen finalmente entende aquela situação e também a intenção daquele senhor. E ele quer que Shinshen se curve diante dele. O senhor fez uma proposta formal e instigante. Você deveria pensar muito e com cuidado sobre a oferta que eu vou te fazer. Você pode ficar aqui e proteger a torre da escuridão ao meu lado. Essa oportunidade é rara, viu? Shinshen reage com um não categórico em sua mente. Aconteça o que acontecer, ele não irá se estabelecer nesse inferno vazio. Então, meu amigo, um raio de energia atravessa Shinshen. Esse cara deve ser parente do Freeza, viu? Infelizmente, nosso garoto não consegue se mover a tempo e a dor o faz sentir a realidade. Aquele ataque é uma demonstração de poder. O senhor o avisa com frieza. Você realmente acredita que eu deixaria você viver? Moleque, a única razão pela qual estou sendo tão paciente é porque você é o único a ter chegado a este lugar. À medida que a aura do senhor se intensifica, absorvendo a energia dos monstros abatidos, ele se prepara para um ataque final. Seu poder se torna palpável, como as janelas do sistema confirmam. Ele dá a Shinshen um ultimato. Vou te perguntar uma vez. Enquanto levanta uma enorme porção de terra com seu poder, você vai ficar aqui ou será esmagado por mim até desaparecer? Ei, moleque, responda. A eletricidade corre ao redor de Shinshen e seus olhos brilham dourado intenso. A sua resposta está dada. Eu escolho matá-lo. O senhor ri da audácia dele, que ridículo, e desvia do golpe de Shinshen com tamanha facilidade que chega a ser perturbadora. Aquele ataque atinge o solo vazio, levantando o entulho, enquanto o senhor continua imperturbável. Shinshen se prepara novamente, mas todo mundo sabe que a sua mente é experiente e já tinha passado por vários combates, e ela estava a mil, analisando cada movimento daquele adversário. Os olhos dele brilhavam e ele estava determinado. Depois daquela última troca, ele capta um padrão. Ele consegue identificar uma fraqueza antes de cada ataque. Há um tempo de preparação de 0,4 segundos. Isso era uma janela perfeita para ele se esquivar. Um plano audacioso se forma em sua mente. Se eu medir a oportunidade e acertar enquanto o senhor estiver invulnerável, talvez eu possa atingi-lo. Contudo, ele é realista. Seu objetivo não é matar o senhor. Ele sabe que o nível D não pode superar o nível S. Então a sua meta é usar o poder paralisante de sua lâmina elétrica para dar uma chance de escape. E então, com a abertura que ele criou, ativa a sua velocidade divina, multiplicando a sua velocidade por 10 e correndo a uma velocidade absurda. Era rápido demais e ele não teve a oportunidade de se distanciar até aquele momento. Então ele revela a verdadeira estratégia enquanto trocavam golpes. Ele percebeu que esta é a única fonte de luz ao redor
redor, com o alvo em vista, e ele se lança em direção àquela luz, estendendo a mão, na esperança de escapar daquela dimensão infernal. Mas, justo quando estava prestes a alcançá-la, a luz pisca e desaparece. Caramba, nosso garoto fica suspenso no ar. Ele fica confuso e alarmado. Cara, cadê a luz? Aquele senhor aparece atrás dele, revelando a terrível verdade. E azar. Isso era apenas uma imagem residual que ele deixou para trás. A saída que você procura não existe. A sombra de terror cobre o rosto de Xinxiang ao ouvir aquelas palavras que confirmam o seu pior pesadelo. Isso não é uma masmorra de monstros. Apesar daquela tentativa de fuga sendo um completo fiasco, aquele senhor parece impressionado. E a Xinxiang, eu não pensei que você encontraria uma falha na minha técnica tão rápido. Isso é intrigante. Ele continua reconhecendo a força mental de Xinxiang, mesmo sobre o peso esmagador do seu desespero. Você ainda analisa a situação com calma e arrisca sua vida por uma chance. Então, o senhor se revela em sua verdadeira forma, um demônio colossal com chifres, se irradiando uma aura avassaladora de poder. Cê tá doido, meu irmão? O cara é o capeta em pessoa. O sistema o identifica como o demônio Abyssal, um guerreiro estelar de classe S. Com uma nova voz, declara: você realmente é quem trará a esperança. Os olhos de Xinxiang ficam bem grandes, viu? Tipo, com medo mesmo. E também reconhecendo que aquele cara é muito forte. Aquela figura é impossível de confundir. Um grito silencioso ecoa na cabeça dele. Já tinha visto aquele cara em algum lugar, talvez em sua outra vida. Xinxiang teve seu último confronto com Lan Yue, um ser que exibia um poder gélido, avassalador. Durante aquele combate, ele se transformava constantemente em diversas classes, ora um demônio de fogo, ora uma bestialidade da natureza, até mesmo uma figura que irradiava luz sagrada. E ele também se lembrava perfeitamente de uma dessas classes e formas. Era exatamente igual a que estava diante dele agora. Isso só poderia significar uma coisa. Em algum momento, Lan Yue havia sido consumido pela gula do Angui, e agora aquela força voraz estava entrelaçada ao seu corpo. Ah, não me diga, lamentou Xinxiang, surpreendido ao reconhecer o lugar. A alma demoníaca ofereceu um sorriso e comentou: você realmente não apenas brilha sob a pressão, mas também possui uma mentalidade apurada, né, meu garoto? Você demonstrou ser digno de tudo que há aqui. Tudo que há aqui? Como assim? Questionou Xinxiang, bastante intrigado também. A entidade entregou-lhe uma chave ornamentada, explicando que aquela chave é a chave da Torre da Escuridão. O cara continua falando que devorou inúmeros demônios ferozes, e os mais poderosos entre eles foram aprisionados naquela torre. Devore-os e ganhe mais força. Permita que todos eles se tornem seu poder. Você acabou de adquirir a chave da Fenda do Tempo. Xinxiang, agora muito confuso, segurou a chave e perguntou: por que você fez tudo isso? Por que se dá o trabalho de me ajudar? Mesmo entre os demônios, existe uma hierarquia moral. Reis demônios massacram meu clã por pura ganância. Esperei por muito tempo para uma chance de me vingar, e finalmente essa oportunidade chegou. Aquele cara estava certo. Você é a única esperança, o único que pode triunfar. E esse cara de quem você fala, observou a entidade, apontando para a imponente torre. Todas as respostas estão dentro daquela torre da escuridão. Vá e encontre-as por si mesmo. Agora, aproveite os meus poderes e busque vingança contra eles. Tome meus poderes e senta o dedo no like, meu filho. Se você chegou até aqui e não deu o like, você tá de sacanagem, né, meu irmão? Eu não vou dar o sistema pra tu não, viu? Então ele continuou falando: agora tome meus poderes e a partir deste momento você deve se tornar imparável, imbrochável. Caramba, porque eu lembrei disso. Abra as portas da Torre da Escuridão, siga em frente e devore tudo que encontrar lá dentro. O demônio Abyssal avisou. Bem, deveria ser Abyssal, né? Mas avisou, Abyssal. Cuidado, os demônios nessa torre não terão a mesma compaixão que eu. Eles são os mais sagazes e ferozes que existem, mas a intensidade de sua voz cresceu enquanto continuava. Você deve suportar tudo. Você deve conquistá-los a todos sozinho. Você deve alcançar o topo do mundo até devorar cada um dos reis demônio. O demônio Abyssal começou a se dissolver enquanto afirmava: apenas uma pessoa assim é digna de possuir meus poderes. Aquela entidade desapareceu ali mesmo, deixando Xinxiang ali, submerso naquele mar carmesim. Uma barra de carregamento aparece em sua mão, indicando que ele estava absorvendo o poder. O sistema também anunciou a sua ascensão. Xinxiang subiu para o nível 10 e obteve ossos infernais diabólicos. Com uma resolução firme, Xinxiang acolheu em sua nova finalidade. Entendi, levarei a sua vontade comigo. O sistema confirmou que ele tinha terminado de devorar o demônio Abyssal. Eu farei com que eles paguem com seu sangue. A luz do sol invadiu o cenário através de uma janela, sinalizando a sua volta à realidade. Os olhos de Xinxiang abriram rapidamente, e escutando uma voz gritando: vamos lá, levantem todos. Surpreso, ele se sentou na cama enquanto seus colegas se apressaram em se arrumar. Um deles berrou:
berrou. Movam-se. Não podemos nos atrasar. Hoje é dia da entrega dos uniformes. Shen confuso pensou consigo mesmo. Estou de volta no dormitório? Como assim? Ao tirar a camisa, ele notou que seu torso estava inteiramente recuperado. Ele se perguntava, cadê minhas feridas? Estão completamente curadas? Será que tudo isso foi apenas um sonho? Mas ao abrir a interface do seu sistema, a realidade dos seus poderes se confirmou. Mas, meu sistema mostra que tudo realmente aconteceu. Além disso, todo o loot que consegui no sonho está ali. Ele analisou todas as suas novas estatísticas e ponderou. Então quer dizer que eu consegui chegar ao nível 10 em uma única noite? E qual será o meu rank agora? Repentinamente, um colega se inclinou da cama de baixo e cumprimentou ele. Ei, Shen, meu cara tava com um sorrisinho maléfico. Na noite passada, alguém estava se gabando de sua própria força. Agora você não vai tentar tomar meu lugar como o manda-chuva desse dormitório, vai? O outro colega de óculos parecia nervoso com aquela situação. Marlon, mudando o rumo da conversa, falava, vamos, as avaliações de rank estão quase começando. Então esse cara começou a fixar o olhar em Shen, e ele acrescentou também entusiasmado. Vamos ver o quão bom você realmente é. Caminhando em direção à zona de avaliação, Yanshu mordia o pão com um ar de superioridade. Pode parecer que todos no nosso dormitório são de rank E, mas não se esqueçam que cada rank é dividido em 3 níveis. Vocês são apenas um bando de lixo de nível baixo, enquanto eu sou um rank médio. Havia uma diferença colossal de poder entre os níveis, e claro, ele se gabava. Acreditem, eu poderia acabar com 10 de vocês, entendido? Enquanto o grupo se dirigia para a zona de avaliação, o encrenqueiro continuou se exibindo. E quem sabe, não me avaliam há 2 anos. Meu rank provavelmente subiu novamente. Shen, de sua parte, caminhava em silêncio, exausto da fanfarronice. Marlon sussurrou para Shen, encorajando ele. Ei, Shen, dá o seu melhor quando chegar a sua vez. Vai lá e tenta tirar o rank dele. Você vai deixá-lo paralisado de choque. Com um meio sorriso no rosto, Shen refletiu sobre aquela ideia, se imaginando conquistando o rank dele. Enquanto isso, a agitação dos alunos tomava conta do pátio da universidade, com as conversas vibrando pelo ar. Ao chegarem, Marlon e Seong-Soo ficaram pasmos ao ver a multidão. Caraca, quanta gente já tá por aqui para a cerimônia de avaliação de ranks. Não acredito que todo mundo já se reuniu. De repente, um bando de valentões começou a empurrar os outros, abrindo o caminho. Xianshu os reconheceu. O medo estampado no rosto eram os capangas de Gongshen, o cara de cabelo branco, com um olhar ameaçador. Xianshu sussurrou, melhor ficarmos longe. O pânico tomou conta de Marlon e Seong-Soo ao perceber que os valentões estavam mirando neles. Mas aquela situação era tensa. Shen simplesmente caminhou calmamente, ignorando completamente a presença deles. Os valentões ficaram em choque ao avistá-lo. Para a surpresa de geral, eles se curvaram respeitosamente. Senhor Shen, os amigos de Shen estavam pasmos, mal acreditando no que viam. Xianshu, incrédulo, ficou se perguntando por que aqueles valentões estavam tão respeitosos com Shen. Espera aí, Marlon tinha razão. Enquanto Seong-Soo exibia um sorriso triunfante, Shen seguiu em frente, alheio aos valentões que ainda se curvavam a ele. Então uma voz autoritária interrompeu seu caminho. Ei, os olhos de nosso garoto brilhavam intensamente. Um cara com uma camiseta chamativa e um sorriso arrogante se apresentou. Ouvi dizer que alguém se meteu com Gongshen ontem. Ei, sou Qian-Ti, do Conselho Estudantil. Qian-Ti, se exibindo, falou com desdém. Você sabia que ele é o meu irmão, mais novo? E que eu sou o grandioso presidente do Conselho Estudantil, Gaoting? Aquela multidão começou a murmurar ao reconhecê-lo. Esse cara é do Conselho Estudantil. Os amigos de Shen estavam preocupados. Além de ser ouvir a lata do presidente, ele também mandava bem nos ranks. O que ele pode querer com Shen? Rapidamente, aquela atmosfera se tornava desconfortável. Qian-Ti se aproximou do Shen, presumindo, adivinha, eu tenho um ótimo faro. Consigo detectar o cheiro de verdadeiro poder, mas de ti só sinto o cheiro de um herdeiro de um perdedor, que nunca vai a lugar algum. Shen, com a indiferença, respondeu à provocação. Você é um cachorro ou algo assim para ficar sentindo o cheiro disso? A expressão de Qian-Ti se contorceu de raiva, perguntando, o que você disse, moleque? Quando Qian-Ti se preparava para explodir, uma voz firme interrompeu. Chega, Qian-Ti. Um jovem de cabelo loiro e olhos dourados se colocou entre eles. Era Gunting, o presidente do Conselho Estudantil. Já investiguei tudo e decidi que Gongshen é o culpado. É justo que ele pague por suas ações. Derrotado, Qian-Ti apenas murmurou, tudo bem, presidente, tá de boa, suave. Gunting observa aquela cena com uma expressão fria e também calculista. Shen ficou pensativo ao ver Qian-Ti se afastar. Então, o professor subiu ao palco e pediu silêncio. Por favor, as avaliações estão prestes a começar. Faremos as avaliações em ordem de número de identificação, por favor. Subam ao palco quando ouvirem seus nomes. Gunting se afastou com Qian-Ti, que respondeu alegremente, entendido, senhor. Ele pensou para si mesmo, esse Shen não parece uma grande ameaça. No alto do prédio próximo,
próximo, uma mulher misteriosa estava observando aquela multidão de estudantes abaixo. Dentro de seu escritório, com a vista para a cerimônia, um homem questionou a mulher: "O que você trouxe aqui para observar as avaliações de classificação? Alguém interessante chamou a sua atenção, é isso?" A mulher sorriu enigmaticamente enquanto seguravam a xícara. "Essas avaliações podem ser bastante intrigantes dessa vez." Uma hora depois, a avaliação teve início. O locutor chamou o próximo estudante para a avaliação de classificação 2, Xiang Zuo. Seus amigos gritavam de apoio na plateia. Xiang Zuo fechou o punho com determinação e disse: "Muito bem, vou ver qual é a minha força de verdade." Então, com aqueles passos firmes, ele se dirigiu ao portal da avaliação e, sem hesitar, atravessou o limiar brilhante, sumindo nas masmorras de teste. As avaliações de classificação acontecem individualmente, dentro de um labirinto de monstros projetados. Dentro daquele espaço, um núcleo mágico pulsava, ligado a vários cabos, prontos para absorver aquela energia. O procedimento era simples: o aluno deveria liberar toda a sua energia em direção ao núcleo. Xiang Zuo, então, concentrou todo o seu poder nas mãos. Com um grito, lançou uma explosão imensa de energia e seguiu em direção ao núcleo. O núcleo mágico absorveu o impacto e começou a transmitir aquela energia pelos cabos para o equipamento externo. Aquele dispositivo de medição do exterior zumbia, enquanto processava a energia recebida. Eventualmente, as leituras de energia seriam mostradas digitalmente na tela. E uma letra E começou a se formar no marcador. O locutor solta a bomba, revelando a classificação E nível médio, registro completo. Um oficial ao lado dele não conseguiu conter aquela curiosidade. "E os outros dados, como estão? Já saíram?" Marlon, se remexendo de ansiedade, disse: "Calma, calma. O resultado principal está chegando. A expectativa é alta, meu irmão." Aquela avaliação ainda pode apresentar um outro dado importante. É qual o potencial máximo que esse despertado pode alcançar. Então, o potencial de Xiangsu se revela como Rank C. Então, é nos explicados que os despertados com potencial alto geralmente atraem a atenção das autoridades. Aquela avaliação completa é feita de 2 ranks atual, E e nível médio. Xiangsu sai cabisbaixo da prova, pensando consigo mesmo que não evoluiu nada nos últimos 2 anos e sonhando com um rank melhor. Ele então vai pelas escadas, visivelmente desanimado, enquanto Marlon tenta servir de apoio. "Calma, meu amigo, nós somos ridículos juntos." Marlon dá uma risadinha, os outros também aparecem com seus resultados e se amparam rindo da situação. Nós estamos fodidos mesmo. Na real, nem tem tantos estudantes de rank D por ali. Pode ser que nem apareçam novos esse ano. De repente, uma leitura inesperada brilha na tela. Deitaram-se todos ao vê-lo. Rank atual D, nível baixo, mas com potencial para B. Os rostos de Xiangsu e seus parceiros se transformaram em mágoa, enquanto uma estudante do fundo pula de felicidade. Dentro do portal, o locutor narra com ênfase a primeira promoção, a Rank D do dia. Esse anúncio quebrou a monotonia e a galera explodiu em choque, sem saber que a verdadeira ação estava apenas começando. Logo em seguida, o outro aluno se manifesta no portal, agora com um resultado impressionante. Rank D, nível baixo, com potencial de Rank A. Xiangsu lamenta ao lado de seus amigos. Já era a 5ª promoção para D. Os professores incrédulos comentam que não achavam que teriam tantos talentos na área. Se continuar assim, aquela avaliação deste ano vai ser um verdadeiro espetáculo. Então um deles se espanta, o locutor novamente se manifesta e agora quem será o próximo a ser avaliado? Um par de tênis refinados se destaca no palco, Gongshen. O presidente do conselho estudantil ajeita a gravata com um brilho de confiança e aquela multidão vai à loucura. É a vez desse cara. Ele comanda a galera e carrega o título de herdeiro da Guilda Imperial. Xin-Chan observa tudo com um olhar intenso e concentrado. Os estudantes murmuram entre si sobre os rumores que dizem que ele obteve um D em sua última avaliação, um feito histórico que já faz parte daquela escola. Ninguém sabe qual será o seu resultado nas masmorras. O núcleo mágico pulsa, ansioso para captar o poder do próximo competidor. O Goting se posiciona firme na frente do núcleo, pronto para mostrar o seu verdadeiro poder. Enquanto se posiciona, ele reflete que só mostrando toda a sua força no exame de graduação é que vai causar a melhor impressão. Agora é preciso conter a sua potência. Os olhos dele brilham de determinação, embora ele se lembre de que sempre será o melhor da instituição. Uma onda de poder se irradia dele, e na tela principal, os medidores de rank e potencial começam a se inflar com uma energia elétrica. O professor encarregado estranha algo e exclama desconcertado: "Que cor é essa?" O resultado final aparece na tela. Nível alto,
é com um potencial de nível S. Que diabos, meu irmão? Qianjin grita, eufórico. Este é o primeiro estudante da história da escola que conseguiu isso. Caraca, esse é meu presidente. Vida longa, presidente. Os amigos de Xishan estão atônitos. Tipo, alguém da nossa escola realmente tem potencial pra S? É isso mesmo? Acabamos de testemunhar um marco raro, meus amigos. Os oficiais não conseguem controlar aquela emoção. Resultados confirmados. Um D de nível alto com potencial de A. E é necessário comunicar isso direto aos superiores. Claro, aquela agitação continua. Um despertado com potencial de nível S é um verdadeiro tesouro. Ele sabe que vão receber a atenção do governo. E o fato de ser o herdeiro da guilda imperial é um bônus. Isso vai com certeza aparecer nas manchetes. Gongqing observa aquela multidão com um sorriso, enquanto seu resultado brilha na tela atrás dele. No escritório, o diretor analisa aquela avaliação daquele ano. Ele detectou uma quantidade incrível de talentos. O diretor Joan se vira para a observadora. Oi, você já tinha ideia de que Gongqing possui um potencial de nível S, não? Não estou surpresa de você vir aqui hoje, ela responde, impassível. Não, eu não sabia. Não estou aqui apenas por causa dele. O diretor fica surpreso, esboçando um sorriso enigmático. Aquela mulher completa, comparando ao Gongqing. Estou ainda mais interessada nos resultados dele. A câmera foca em Xishan, observando a cena calmamente da multidão. O locutor anuncia o próximo aluno da avaliação. O nome de Xishan ecoa pelo salão, atraindo a atenção de todos. Enquanto o capítulo se aproxima do fim, um valentão chamado Qianji provoca Xishan, chamando ele de perdedor e mandando ele cuidar do dormitório. Qianji solta gargalhadas, observando Xishan não tenha um miserável resultado de nível E para não virar em piada. Ele continua a zombar, afirmando que um grupo de perdedores com resultados de nível E vai ser humilhado no exame de graduação. O amigo de Xishan, Jiangsu, já não aguenta mais e grita que eles deveriam esperar e ver, pois Xishan fará com que ele engula as próprias palavras. Enquanto isso, nosso protagonista Xishan estava lá, se preparando com toda a garra para a avaliação de nível, e sem perder tempo, atravessou um portal de energia. Seus amigos e os valentões da escola observavam tudo, e um dos colegas, chamado Xiao Yang, soltou um murmúrio preocupado com o que pudesse acontecer. Dentro daquela máquina de avaliação, Xishan foi suspenso, totalmente exposto ao olhar do núcleo mágico, que estava analisando seu poder a fundo. Os amigos, cheios de expectativas e também um pouco de medo, se perguntaram se realmente conseguiriam passar. Então, no piscar de olhos, um único olho monstruoso surgiu nas sombras, observando Xishan como se analisasse uma presa. No interior do núcleo, uma voz explicava que, nesse momento crucial, a melhor chance para um despertado garantir um futuro promissor era se alistar para uma guilda de prestígio. E a principal oportunidade de mostrar seu valor era naquele exame de combate de graduação. Esse enjama era formado por equipes de 10 membros, e cada estudante tinha a liberdade de escolher a sua própria galera. A equipe campeã teria a honra de ser recrutada diretamente pela guilda mais renomada do país, a Guilda Imperial. Por isso, essas avaliações de nível não era uma forma de entender qual nível de cada despertado estava. Elas tinham um objetivo ainda mais importante, o recrutamento. E aí, então, um estudante se apresentou ao chefe, Gongqing, trazendo Zhang Lin, que havia acabado de ser promovida a um nível baixo. E com isso, aquela equipe de 10 estava fechada. Os 9 alunos recém-promovidos estavam cheios de confiança, achando que fariam bonito e garantiriam a vitória no exame. Mas, nessa atmosfera de competitividade, equipes formidáveis se montavam facilmente, enquanto os mais fracos eram deixados para trás, sendo eliminados da disputa, coitados. Infelizmente, todo mundo sabe que aquela era a lei natural da sobrevivência, tá ligado? No presente, Malon, nervoso, se questionava há quanto tempo estava lá dentro. Aquela tela de avaliação continuava parada, não mostrava nenhum resultado. Os outros estudantes começaram a se dispersar, zombando de que Xishan era tão fraco que nem nível conseguiria registrar, insinuando que aquela avaliação já tinha se encerrado. Qianji, empático, afirmou para Gongqing que todos os outros eram lixo, sugerindo que saíssem para um karaokê, já que a equipe deles estava completa. Gongqing concordou e mandou o grupo chamar os outros para se mandarem. Mas, justo quando estavam saindo, a tela de nível de Xishan começou a falhar, emitindo um zumbido esquisito. De repente, para a surpresa de todos, a tela finalmente exibiu o resultado final, nível alto. Após um momento de silêncio absoluto, os amigos de Xishan explodiram em uma comemoração enlouquecedora. Xian, em um frenesi, gritou para os valentões: "Olha isso! O que eu disse? Eu sabia!" O grupo de Gongqing e Qianji
Kaindin estava aturdido, completamente sem acreditar que Shin-chan tinha conseguido um nível alto. Mas então, aquela máquina anunciou que havia detectado uma anomalia no núcleo mágico e que os resultados poderiam estar de alguma forma incorretos. E também estava recomendando um novo teste. Dentro daquela máquina, Shin-chan pensou que só havia testado seu corpo normal, sem trocar de classe, e raciocinou que seu nível de 10 correspondia a um nível alto. Com isso em mente, ele decidiu testar suas outras habilidades e começou uma troca de classe. A troca de classe foi um sucesso, transformando-o no rei dos sabujos. Caramba, que nome é esse? Ele decidiu testar essa nova classe, que considerava a mais fraca. Do lado de fora, a tela de nível teve uma outra falha, mostrando novamente nível alto, mas dessa vez, o nível não parava de subir e rapidamente progredia até o nível C, médio. Os amigos ficaram sem palavras, gritando, completamente espantados. O nível de Shin havia subido mais uma vez. Gonting e Kaindin estavam em choque e começaram a gritar que não era normal e que algo estava errado. Até o professor responsável não sabia o que fazer. Ele se questionava sobre o motivo da mudança de rank e se havia um erro no sistema, já que nunca tinha visto algo assim. O sistema então anunciava de novo uma anomalia, mas dessa vez um núcleo mágico começou a tremer violentamente, como se estivesse sob uma pressão imensa, pois sabia que as outras duas classes de Shin-chan deveriam estar acima do rank C. Shin-chan, decidido a colocar tudo para jogo e iniciar outra troca de classe, enquanto uma energia roxa começava a crepitar ao seu redor. Aquela transformação culminou num poder demoníaco absoluto do abismo. Agora ele decidiu testar o limite completo de seus poderes. O cartão de status de sua nova classe, Demônio do Abissal, se revelou, mostrando que o garoto era um guerreiro estelar, com estatísticas máximas em força, resistência, velocidade, sorte e mentalidade. O olho do núcleo mágico disparava descontroladamente, incapaz de conter a avassaladora energia de Shin-chan. Uma explosão colossal de energia roxa irrompeu do dispositivo de avaliação. Aquela energia criou um enorme vórtice do céu, fazendo com que os destroços voassem para todos os lados. Gonting e os demais olharam para cima, aterrorizados, se perguntando o que diabos estava acontecendo. Os amigos Shin-chan estavam igualmente perplexos. Um deles o descreveu como um fenômeno divino, tá ligado? Que passaria para a história. Outra amiga, apavorado, temeu que seu dormitório tivesse gerado um monstro devastador. Enquanto a tela de potencial começava a piscar, entre as falhas, um símbolo dourado brilhante, S, se materializou na tela. Caraca! O professor, suando frio, com os olhos esbugalhados de pânico, gaguejou. Mas isso é um potencial de rank S, caramba! Gonting ficou sem palavras também, meu filho. Uma gota de suor frio escorreu pela sua têmpora, enquanto assistia tudo. Aquela tela claramente mostrava o potencial S, mas ao lado, um aviso aterrador começou a piscar, indicando que o sistema estava entrando em colapso. Aquela mensagem subiu até anunciar um erro total do sistema. O poder Shin-chan era tão colossal que ultrapassou a capacidade da máquina, elevando ela ao limite do colapso. O sistema estava completamente sobrecarregado, meu irmão, mostrando um potencial SSS. Antes de declarar que o valor não poderia ser determinado, porque os limites do sistema estavam ultrapassados. Kyandi, o valentão, ficou em choque total, incapaz de processar tudo que acabava de testemunhar. Com uma explosão ensurdecedora, o núcleo mágico explodiu violentamente, devastando toda aquela área da avaliação. O professor e seu assistente entraram em pânico, gritando que o núcleo estava sobrecarregado e correndo para garantir que os alunos estivessem seguros. Entre os escombros e a energia ainda era crepitante, e o professor procurou desesperadamente por Shin-chan, chamando-o, ansioso para saber se ele estava bem. O professor, assustado, olhou para a cena dentro da câmera da avaliação e constatou que o núcleo estava morto. Havia se tornado apenas uma casca murcha e sem vida. Enquanto ele se perguntava se o núcleo tinha simplesmente esgotado suas energias, Shin-chan emergiu dos destroços intacto. Shin-chan refletia que havia forçado demais o núcleo mágico e o quebrado, mas, ao menos, algo bom tinha saído disso. Uma janela do sistema anunciou o devoramento completo. O cara devorou o núcleo do sistema de avaliação. Caramba! O poder da gula permitiu que ele devorasse os poderes do núcleo, concedendo-lhe um novo objetivo: de rank ao núcleo mágico delicado, capaz de detectar ranks e ameaças. Shin-chan saiu calmamente da câmara de avaliação, destruída, como se nada tivesse acontecido, enquanto a energia residual ainda crepitava ao seu redor. Os olhos dele brilhavam, com um tom turquesa,
assim que ele ativou a nova habilidade. O núcleo mágico delicado agora tinha a capacidade de enxergar o rank de todos ao seu redor. Notando que a maioria são de nível E, ele achou que essa nova habilidade seria bem conveniente. Com os olhos brilhantes, começou a escanear a multidão, analisando o poder de cada estudante. E por fim, seu olhar se deteve em Gu Ting e percebeu que sua verdadeira força oculta era de rank C, de nível alto. Shin-chan refletia pensando que Gu Ting não era nada além de um aluno medíocre. O professor, segurando os restos do núcleo destruído, anunciou que o dispositivo havia exaurido todas as suas forças e por isso aquela avaliação do dia estava oficialmente cancelada. Ele também alertou que os dados da avaliação de Shin-chan poderiam estar comprometidos e instruiu os alunos a retornarem no dia seguinte para utilizarem uma instalação alternativa. Mas, para os amigos de Shin-chan, as palavras do professor não importavam. Eles conheciam a verdade e sabiam que os dados eram irrefutáveis e começaram a celebrá-lo como um gênio. Decidiram então que era hora de voltar ao dormitório. Entretanto, Kyandi, tomado pela fúria, bloqueou o caminho deles. Ele se recusava a aceitar que alguém como Shin-chan pudesse ascender ao rank C, ou mesmo tivesse potencial de rank S. Insistindo que aquela máquina tinha falhado, Kyandi bradou para Shin-chan, acusando ele de estragar o núcleo e fazer os membros do conselho estudantil perderem seu tempo. Então ele começou a exigir que ele explicasse como iria compensá-lo. Shin-chan, já sem paciência, sentiu uma energia elétrica percorrer a sua mão. Ele pensou que aquele sujeito simplesmente não sabia quando parar. Então, com os olhos em fúria, Shin-chan ponderou sobre a possibilidade de simplesmente eliminar aquele incômodo. Mas, nesse momento, Gu Ting resolveu intervir. Ele disse que Kyandi já tinha chegado ao seu limite e que não era apropriado ser tão rude com seu colega de equipe. Kyandi e os outros ficaram perplexos, repetindo em voz alta a expressão colega de equipe? Como assim colega de equipe? Então, com um sorriso astuto, Gu Ting estendeu a mão para Shin-chan e o convidou para se juntar ao seu time para o exame de combate da graduação, prometendo que juntos alcançariam a maior pontuação da história. Shin-chan, entretanto, observou a mão estendida de Gu Ting e ele observava impassível aquela oferta inesperada. A atmosfera do pátio escolar ficou tensa, tá ligado? Gu Ting, o presidente do conselho estudantil, se aproximou de Shin-chan, estendendo um convite que deixou os espectadores boquiabertos. O nervosismo tomou conta de um dos membros da equipe de Gu Ting. Ele sabia que se Shin-chan se juntasse, alguém teria que ser expulso. E estar naquele time era praticamente um passaporte para o primeiro lugar. A inveja dele era mensurável. Entre a multidão, muitos tentavam entrar na equipe de Gu Ting. Alguns até ofereceram um suborno, mas sem sucesso algum. Ninguém conseguia entender o que tornava Shin-chan tão especial, a ponto de receber um convite pessoal. O fato gerador, apesar de toda a incredulidade, era claro. Gu Ting havia chamado Shin-chan. Um subordinado de Gu Ting se aproximou, tentando controlar seu ressentimento. Kyandi, com os dentes cerrados, forçando um sorriso, deu as boas-vindas a Shin-chan, a equipe. Bem, mas a cara dele claramente dizia que ele não poderia se dar o luxo de ser hostil publicamente, mas seu desprezo era evidente, meu irmão. Entretanto, Shin-chan desdenhou da sua proposta com um gesto despreocupado e uma palavra seca. Ai, não estou interessado. A resposta de Shin-chan chocou todo mundo. Kyandi mal podia acreditar e os olhos de Gu Ting estavam surpresa, mal disfarçada. Indignado, Kyandi berrou para Shin-chan, lembrando-o de que sua equipe era a mais forte da escola. Mas Shin-chan nem se deu o trabalho de responder. Ele apenas o olhou com frieza. Os olhos do cara estavam brilhando, vermelho. Shin-chan adverte Kyandi que ele estava fazendo muito barulho e que ele não deveria incomodá-lo nunca mais. Enquanto Shin-chan e Gu Ting se afastavam, Kyandi permanecia parado, vermelho de raiva e humilhação, cuspindo fogo. Os que assistiram à cena não conseguiriam acreditar no que tinha presenciado. Como ele teve coragem de rejeitar Gu Ting, o presidente do conselho? Alguns os consideravam ousado, enquanto outros temiam as possíveis consequências. Os alunos começaram a especular. A única razão para driblar Gu Ting seria porque Shin-chan também tinha a ambição de ficar em primeiro. Considerando que ele obteve uma classificação semelhante na avaliação, parecia que as coisas iam esquentar, tá ligado? Outros alunos faziam piadas sobre aquela cena, rindo da presunção de Kyandi e admirando a audácia de Shin-chan. Entretanto, todavia, 9 horas, Gu Ting manteve-se calmo e disse ao seu subordinado que não havia problema, pois estava claro que Shin-chan tinha seus próprios planos. Aquela multidão começou a se dispersar, enquanto o sol projetava longas sombras sobre o pátio escolar. Lá de longe, um diretor, com uma cicatriz no rosto, expressou a sua decepção. Que pena que não consegui formar uma equipe. Eu esperava que esse
neste ano, um novo recorde escolar fosse quebrado. Ao seu lado, uma diretora loira sorriu maliciosamente, e para ela, essa reviravolta inesperada tornava tudo muito mais intrigante. Ela comentou sobre a dinâmica de poder Guting. O poder dele vinha de um berço de ouro. Recusar seu convite era basicamente uma declaração de guerra. Mas, acrescentou também, lançando um olhar astuto para Guting, que o presidente do conselho não era precisamente um fraco. Enquanto isso, Qianji seguia furioso, reclamando que Xinxian só recebeu a atenção devido a um erro do sistema e que não merecia essa classificação. Guting ouvia em silêncio, ponderando a ideia. Se a avaliação não foi um erro, a determinação dele se solidificou e ele não permitiria que ninguém, nem que por uma remota chance, ocupasse seu primeiro lugar. Percebendo a frustração de seu líder, Jean murmurou uma sugestão. Sendo Xinxian um aluno sem experiência real em combate, talvez ele pudesse dar uma lição a ele em segredo. Guting lançou um olhar rápido e friamente perguntou: "Eu pareço ser uma pessoa tão mesquinha assim?" Imediatamente, Qianji se retratou, negando ter insinuado isso. Guting se virou, decidindo cancelar seus planos de ir ao karaokê e disse à equipe para seguir ele, afastando-se do grupo. Porém, antes de ir embora, ele parou e, com um olhar intenso e seus olhos reluzentes, lançou um aviso sutil a Qianji: "Faça o que fizer, não terá nada a ver comigo", lavando as mãos de qualquer responsabilidade futura. Qianji ficou pensando por um momento, processando aquelas palavras de Guting. Um sorriso malicioso apareceu em seu rosto ao compreender o duplo sentido. Guting não se responsabilizaria, o que significava que tinha carta branca para agir como quisesse. Cerca de 10 minutos depois, a notícia se espalhou. Um estudante perguntou ao outro se era verdade que Xinxian não estava mais na escola. Aquele estudante de cabelo branco confirmou com um sorriso: "Eu ouvi Xinxian dizer que ia para casa por um momento e até saiu sem comer." Ao ouvir isso, Qianji chutou uma lata de refrigerante no chão. Furioso, sentiu que até os deuses estavam ao seu lado, proporcionando a oportunidade perfeita. Um sorriso cruel se formou em seu rosto. "Ah, vai ser agora que eu vou apanhar." Isso sim que eu tô achando. Se Xinxian estava fora do campus, as regras da escola não o protegeriam mais. Fora do campus, tudo era permitido. A cena muda e vemos Xinxian alheio a tudo, caminhando tranquilamente com seus fones de ouvido. Xinxian caminhava pelas ruas da cidade, passando por outros transeuntes, absorto em seus próprios pensamentos. Então começa um flashback de sua vida anterior. Um dos grêmios mais proeminentes estava invadindo uma masmorra sagrada quando um incidente ocorreu. Lá dentro depararam-se com um monstro mais forte do que qualquer coisa que já haviam visto ou encontrado antes. Diante deles surgiu uma entidade de energia pura e destrutiva também, um ser apocalíptico conhecido como Ira. O Grêmio foi totalmente dizimado, e depois disso, Ira emergiu da masmorra e desceu sobre o mundo humano, desencadeando um apocalipse. Essa é toda a informação que Xinxian possuía. Então, de volta ao presente, a determinação de Xinxian se solidificava. Nessa vida, ele arquitetou um plano para descobrir a localização exata daquela masmorra, o mais rápido possível. Mas, para colocar isso em prática, precisava de um detalhe crucial: muito dinheiro. Com isso em mente, ele chegou a um imponente edifício, a troca de monstros Dimitril. Xinxian sabia da sua vida passada que a troca de monstros Dimitril, pertencente ao Grêmio Mitril, se tornaria no futuro a maior facilitadora de troca de recursos do país. As armas e os equipamentos são cruciais para a força de um despertado, e esse local é o intermediário ideal para comprar e vender. E para Xinxian, era também a forma mais rápida de arrecadar o dinheiro que precisava. Então, com essa informação, Xinxian se aproximou do balcão com um golpe metálico, deixou cair vários dentes de monstros sobre a superfície. Então, com a curiosidade quase infantil, um funcionário de óculos e gravata borboleta deu uma olhada atenta para os dentes de monstros que Xinxian havia deixado cair sobre o balcão. O cara, completamente surpreso, perguntou ao jovem, ainda estudante, de onde tinha conseguido aquele material surpreendente. Xinxian, com calma, respondeu que os dentes eram frutos de um monstro que tinha encontrado. O funcionário não se impressionou e revelou seu ceticismo, alegando nunca ter ouvido falar de algo assim. Enquanto isso, sua colega, a senhorita Li, observava o desenrolar daquela cena. A senhorita Li, atendendo ao chamado da memória, reconheceu rapidamente os dentes como sendo de um graveon, um material intrigante. Ela explicou que esses dentes eram deixados por monstros de nuvens classificados como Rank E, e que serviam tanto para forjar bastões de Rank E, quanto poderiam ser triturados em pó. No entanto, o funcionário interrompeu com uma expressão de desdém, como se estivesse falando de lixo, menosprezando completamente o valor do tal objeto inferior. Então, com aquela arrogância típica de quem se acha o superior
rodão, ele bradou que o sistema da loja era VIP e destinado apenas a itens de rank D ou superior, ignorando completamente os dentinhos de rank E. Em seus pensamentos, ele falava e queixava-se sobre a escassez de clientes de alto perfil e lamentou que assim nunca seria promovido a supervisor. Pensando no que fazer, decidiu que o melhor seria passar o atendimento para a novata, dando uma ordem à senhorita Lee para que assumisse o pedido de Xinxiang. Enquanto se virou com um ar superior, tá ligado? Ela, obediente, acenou e prosseguiu. A senhorita Lee entregou a Xinxiang a quantia de um envelope e, com um tom profissional, perguntou se havia mais alguma coisa que pudesse ajudá-lo. Xinxiang conferiu todo o pagamento, cerca de 18 mil pelos caninos, o que era um valor considerável, tá ligado? Mas mal dava pra cobrir o aluguel por agora. Então, uma ideia lhe passou pela cabeça. Uma energia roxa começou a se reunir em sua mão e, de repente, ele invocou uma enorme espada que brilhava com um poder impressionante, pedindo à senhora Lee que a avaliasse. A senhorita Lee ficou boca aberta diante daquela magnificância da arma que surgia diante dela. Era como se suas palavras tivessem fugido atordoadas. E embora nunca tivesse visto algo tão extraordinário, seus instintos diziam que aquela arma estava classificada pelo menos como rank B, ou talvez até A. O colega, funcionário, que retornou para conferir o que estava acontecendo, riu com desdém e disse que armas de rank A custavam milhões e que em todos os seus anos de trabalho nunca tinha visto uma. Mas aí uma nova voz soou. Um homem bem vestido, de terno e óculos, se aproximou e com uma certeza que gerou tensão afirmou que elas não eram de rank A e nem B. Todo mundo ficou inseguro. O empregado agora se referiu ao homem como chefe e é um misto de regozijo e ceticismo. Ele perguntou se ele realmente estava certo em acreditar que um estudante pobre não poderia ter nada de valor. Sem prestar atenção ao colega, o chefe, com um olhar perspicaz e experiente, começou a dizer que aquela arma era uma arma proeminente das terras avisais e soltou a bomba. Era um equipamento, meu amigo, de rank S. Toma aí, ó. Agora que você não vai ser promovido mesmo. As palavras do chefe atingiram os dois funcionários com um raio. Bem, eu acho que o outro foi com dois, viu? A senhorita Lee tampou a boca horrorizada, enquanto o outro empregado deixou escapar um grito de incredulidade. Seus óculos despedaçaram-se na reação. Imediatamente, o chefe se aproximou de Xinxiang e, com um sorriso largo, entusiasmático, agarrou sua mão e disse que era uma honra ter aquele jovem como cliente. Enquanto o funcionário arrogante olhava de baixo, pálido e perplexo, o chefe convidou Xinxiang a se dirigir à sala VIP, suplicando para não hesitar em pedir qualquer ajuda que pudesse necessitar. Ainda atordoada, a senhorita Lee pegou aquela espada e seguiu o chefe enquanto Xinxiang se afastava. E nele brotava um leve sorriso de satisfação, enquanto pensava que finalmente o que tanto esperava havia se concretizado. Aquela aparição do homem elegante era exatamente parte de seu plano. Meu amigo, esse capítulo deixava claro que o líder da guilda, Dmitril, agora estava na jogada, dentro de um ambiente extremamente luxuoso. Xinxiang preparava um chá, enquanto Xiao Li estava de pé ao lado. E logo se iniciou aquela conversa, perguntando sobre o preço daquela arma de rank S que o jovem trouxera. Com uma calma que impressionava até ele mesmo, Xinxiang mencionou um surpreendente valor de 1 milhão. No entanto, em si, não conseguiu esconder seu espanto. Uma arma daquele calibre valia muito mais. Ele, completamente incrédulo, ficou perguntando se realmente somente 1 milhão era o valor que Xinxiang estava pedindo. E em si explicou que mesmo um equipamento de rank A seria negociado por milhões, e que aquela arma de rank S poderia valer dezenas de milhões no mercado, atraindo até uma corrida de compradores. Xinxiang esclareceu aquela situação e disse que ele não estava vendendo aquela arma, mas pretendia usá-la como garantia para obter um empréstimo de 1 milhão, que planejava devolver em um mês. A mente de Insi começou a trabalhar freneticamente. Era surpreendente como um estudante universitário teria uma estratégia tão inesperada usando uma arma de rank S como moeda de troca. Ele logo percebeu que Xinxiang tinha um plano sagaz em mente, muito mais elaborado do que sua idade sugeria, e que a posse daquele tesouro o tornava uma pessoa incomum. Enquanto Xinxiang servia seu chá tranquilamente, Issy se perguntava se o garoto havia fugido de casa, sendo rico, ou se era um prodígio disfarçado. Independente da resposta, Issy tinha certeza de que Xinxiang não era uma pessoa comum. Então, percebendo o interesse de Inxi, Xinxiang melhorou a oferta. Ele indicou que devolveria 1 milhão em apenas um mês e ainda pagaria 10% a mais no mês seguinte. Então, em busca de um diálogo mais particular e sério, Inxi pediu à sua assistente, Xiao Li, que saísse da sala por um instante. Uma vez a sós, Inxi, com uma expressão furtiva, começou a conectar as estratégias de Xinxiang. O cara, já dando um sorriso malicioso e esperto, fez sua primeira dedução. Ele sabia que Xinxiang era um aluno da Universidade Nacional
de despertados e que os alunos do último ano estavam prestes a se formar. Ele continuou raciocinando sobre o exame de graduação anual da universidade, que ocorreria exatamente há um mês. Então, com um prêmio de 1 milhão para o primeiro colocado, com um ar triunfante, se conectou os pontos, a data do exame e o prêmio coincidiam perfeitamente com a proposta do empréstimo, e o cronograma de Xinxian também. Finalmente, esse cara falou com segurança. Ele tinha certeza de que Xinxian confiava completamente que conseguiria o primeiro lugar no exame. Ao mostrar a situação completa, ele percebeu que, apesar de Xinxian poder ter esperado um mês para receber o prêmio, ele buscava um empréstimo usando um objeto de valor impressionante. Isso indicava uma verdadeira urgência financeira. É então que aquela percepção aguçada do plano de Xinxian à frente, em si viu uma oportunidade de negócio que transcendia o simples dinheiro. Olha, o cara enxergou, além do dinheiro, o potencial elevado de Xinxian. Ele fez uma proposta incrivelmente boa. Oferecia 1,5 milhão em dinheiro agora, sem juros durante um mês, estendendo a mão, sugerindo que isso fosse mais do que um simples empréstimo, mas o ponto de partida para uma amizade e aliança estratégica. Xinxian, desconfiado, permaneceu em silêncio, um pouco atônito, tá ligado? Não apenas pela generosidade, mas também pela astúcia de si, em decifrar a sua situação. Se garantiu que tudo discutido seria secreto e convidou Xinxian a considerar sua casa de câmbio como opção principal para futuros negócios, prometendo sempre as melhores condições. Xinxian, extremamente surpreso, ficou impressionado com a habilidade de Inxi em elaborar um raciocínio tão claro a partir de tão poucos detalhes. Agora ele entendia a razão de que, no futuro, Inxi tornaria a casa de câmbio Mithril a mais potente e mais top de todo o mundo. Xinxian também sabia que, para completar a sua verdadeira missão de derrotar Ira, não poderia depender apenas de sua força. Ele precisava começar a formar alianças com pessoas confiáveis. Entretanto, entendendo que um aliado inteligente tem seu valor, Xinxian apertou a mão de Inxi. Aquele gesto simbolizava não apenas um empréstimo, mas o primeiro passo para uma aliança extremamente poderosa. Então, para formalizar o contrato que haviam selado, um poderoso pacto mágico emergiu entre eles. Xinxian colocou a mão sobre o pergaminho resplandecente, ativando assim um acordo que tornaria a transferência de fundos efetiva. A transação mágica foi concluída e, sorrindo satisfeito, Inxi confirmou a transferência dos fundos. No telefone de Xinxian, uma notificação piscou, informando que 1,5 milhão pontos tinham sido creditados. Então, com uma curiosidade aguçada, Inxi perguntou a Xinxian qual arma ele pretendia utilizar no exame de graduação, agora que tinha deixado sua espada poderosa como garantia. Inxi até ofereceu emprestar uma arma, apresentando seu arsenal pessoal e admitindo que, embora não tivesse equipamentos de rank S disponíveis, possuía uma ótima seleção de armas de rank A e B. Mas, de forma cortês, Xinxian rejeitou aquela oferta, simplesmente respondendo que não era necessário. O cara era um bom líder também, e um bom líder não gosta de ficar devendo favores para ninguém. Todo mundo sabe disso, né, garoto? Enquanto se despedia, o garoto fez uma invocação de sua arma e deixou Inxi Xiaoli em choque total. Para surpresa geral, o marmanjo materializou uma espada de faixa S, bem igual que ele tinha acabado de empenhorar. Calmamente, ele confirmou que tinha uma outra arma de poder equivalente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha só esse cara. Aquela revelação, meu amigo, deixou Inxi Xiaoli e o outro funcionário completamente boca aberta. Suas caras eram um retrato espetacular de incredulidade. Ter duas armas de faixa S, isso era simplesmente insano para um estudante, tá ligado? Feito o negócio, Xinxian se despediu e seguiu seu caminho. Inxi Xiaoli ficou ali, observando-o sair, enquanto o gerente expressava sua admiração pela quantidade de jovens talentosos que estavam surgindo. Bem, até agora eu vi um. Ele reafirmou que havia feito um excelente investimento em Xinxian, super contente por ter garantido um cliente tão promissor. Inxi decidiu recompensar sua assistente, estalou os dedos e mandou ela ser promovida a supervisora, na hora, arrancando a expressão de pura alegria de Xiaoli. E fora do prédio, Xinxian fez uma pausa significante em frente a uma janela. Sabe o que eu tô pensando, mano? Eu tô pensando naquele cara que queria uma promoção, mas simplesmente ignorou o cliente pobre. Agora, ó, se lascou. E então, Xinxian, em frente à janela pensando, de repente, ele lembrou que tinha algo muito importante para fazer. Então, com uma determinação renovada, virou-se para si mesmo e disse que precisava comprar algo. Ele pensando o que fazer a seguir para seu próximo destino. A cena mudou-se para Xinxian, que pulou num táxi com o dinheiro que acabava de ganhar em mãos.
Ele pediu para o motorista que o levasse a um lugar determinado, sendo abandonado na rodoviária de longa distância do condado de Kanchang. Ele estava ali para buscar alguém que significava muito para ele. Enquanto aguardava, recordações de sua vida passada começaram a invadir a sua mente. Ele lembrou de um tempo em que sua família enfrentava dificuldades econômicas severas. Naquela época, ele ainda não havia despertado suas habilidades e nenhuma guilda o aceitava, tá ligado? As lembranças dolorosas vieram à tona. Ele trabalhou incansavelmente em empregos de merda, como entregador, mal conseguindo juntar uma grana para pagar o aluguel e ficando com uma conta quase zerada. Ele se lembrou de que, como a sua irmã mais velha, a quem carinhosamente chamava de Junior, viviam com um mínimo para sobreviver, tá ligado? Em uma das lembranças, ele se lamentava por estar sem grana, mas ela tentava animá-lo, dizendo que tinha encontrado um trabalho como tutora. No flashback, a gente vê um dos momentos onde a carta de aceitação da irmã Si-Young no renomado Instituto Central Internacional de Arte. Embora estivesse radiante por ter sido aceita, uma melancolia pairava sobre seu rosto. Seu sonho estava praticamente ao alcance, mas as dificuldades familiares constituíam um obstáculo gigante. E então, Xinsheng revelava o sacrifício da irmã. A escola era longe e ela não queria ser um fardo, então abriu mão de seu sonho para ficar ao lado dele. Um ato de amor que nunca seria esquecido. De volta ao presente, a agonia dessas lembranças misturava-se à impaciência. Xinsheng olhou ao redor, preocupado, pois já era tarde demais e sua irmã Júnior deveria ter descido do ônibus. Então, uma voz vibrante e familiar surgiu, tirando de seus devaneios. Irmão, é ela. Era Sinjun, sua irmã, que se aproximava, reprovando-o de forma brincalhona. Ela lembrou que havia falado 1000 vezes que, ao buscar alguém, deveria esperar na saída e não na entrada, tá ligado? E ali estava ela, Sinjun, vestida com um uniforme escolar, puxando uma mala amarela. A expressão era vibrante, quase mandona, mas repleta de carinho. Para ele, que havia voltado ao tempo, pareceram ter se passado 7 longos anos desde a última vez que a viu. Um turbilhão de emoções o envolveu enquanto ele continuava paralisado em seu lugar. Ela pedia de forma natural que ele o ajudasse com a bagagem, alheia à tempestade de sentimentos que consumia seu irmão, ao notar que ele não reagia. Sinjun balançou a mão na frente de seu rosto, perguntando por que ele estava ali parado como um tonto. Ele, incapaz de segurar a emoção ao vê-la novamente, depois de tanto tempo, a abraçou de forma forte e repentina, fechando os olhos em um momento de puro alívio e felicidade também. Sinjun deixou Sinjun completamente surpreso com a intensidade do abraço. Seus olhos se esbugalharam, sem entender o porquê daquilo. Em sua mente, Sinjun revivia a dor da distância para ele. Afinal, para ele tinha passado 7 anos desde que foi capaz de ver a sua querida Júnior. Um tempo que apenas ele viveu. E ainda num abraço, Sinju murmurou o nome de seu irmão, totalmente desconcertada com o comportamento de Xinchen. A falta de ar fez finalmente reagir. Ela empurrou ele e reclamou de forma cômica, tá ligado? Se ele estava tentando sufocá-la até a morte, recuperando-se do choque, coitada. Ela pegou sua mochila e começou a andar, falando sobre o jeito estranho que ele estava agindo. Em tom de brincadeira, perguntou se alguma garota o havia rejeitado. Enquanto isso, ele todo corado negou rapidamente, mas é claro que não, né não? Enquanto se afastavam da estação, Sinjun caminhava ao lado dele, contando animadamente sobre a sua viagem, sem parar para respirar. Ver sua irmã tão feliz e despreocupada fez Sinjun sorrir suavemente. Uma promessa silenciosa começou a crescer dentro dele. A câmera se concentrou no sorriso alegre de Xinchen, enquanto a determinação de Xinchen ecoava com uma intensidade muito boa. Não vou deixar você sofrer, nunca mais. A cena então mudou abruptamente para um beco escuro. Um grupo de valentões estava à espreita nas sombras. Seu líder confirmou que aquele era o caminho que o idiota do Xinchen sempre tomava para voltar para casa. O chefe, um cara de camisa chamativa e um cigarro entre os lábios, mandou sua gangue se esconder e atacar assim que ele aparecesse. A emboscada estava pronta. Então, com um sorrisinho malicioso e cruel, repleto de ódio, o chefe jurou que faria um Xinjiang aprender a lição sobre o que acontece quando ele se mete com ele. Um dos capangas, ao perceber que havia membros do conselho estudantil por perto, expressou a sua preocupação e perguntou ao chefe se não estavam indo longe demais com aquele plano. O líder, apenas zombou, dizendo que só queria dar uma pequena lição naquele garoto. Mas sua ira explodiu ao lembrar da atitude de Xinchen. Um simples lixo de baixo escalão se atreve a desafiá-lo. Um breve flashback se revelou a origem de seu ódio. Um encontro anterior onde Xinchen o silenciou com um olhar frio e 2 frases cortantes. Você é barulhento demais, não volte a me incomodar. Voltando ao presente, o chefe, cego pela raiva, ordenou a seus homens que deixassem Xinchen em pedaços e prometeu que destruiria ele de tal forma que ele não conseguiria nem comparecer ao exame de formatura. O valentão foi
foi apresentado como Yanti, um assassino de tipo nuvem, com um sorriso psicopata, brandindo uma adaga brilhante, pronto para se vingar do que considerava um simples farsante. Enquanto isso, alheio à ameaça que os aguardava, Xin Sheng e Sen Jun continuavam seu caminho para casa, caminhando tranquilamente pela calçada. Sen Jun, tomando um refrigerante, tentou decifrar outra vez o comportamento estranho do irmão. Ela perguntou se ele estava estressado com o exame de formatura. Ainda continuavam com suas piadas, insinuando que alguém tão simples como ele não costuma se deixar levar pelas emoções. Ele escutava com um sorriso de canto de boca, com energia contagiante. Ela o lembrou das suas próprias palavras de motivação, que costumava dizer a ela: a vida é uma longa viagem e as oportunidades surgirão mais cedo ou mais tarde. Para animá-lo ainda mais, começou a entoar uma música motivacional. Berrou a plenos pulmões: acredite em si mesmo. Oh, 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 oh. Xin Shen pensou consigo mesmo sobre como sua irmã era perspicaz, lembrando-se de que ela não sabia que ele despertou e acreditava que ainda estavam passando por dificuldades financeiras. Então tentou tranquilizá-la com um sorrisinho, justo quando eles se preparavam para pegar um atalho pelo beco. Ela lembrou de algo que leu sobre os homens: tendem a se tornar mais reservados com a idade. Com um sorriso sarcástico, ela dispara: opa, maninho, tá parecendo que você tá envelhecendo. E seu canto escondido, os comparsas de Qiandi observavam atentamente, enquanto Xinxian e sua irmã se embrenhavam no beco, exatamente como planejavam. A emboscada estava prestes a acontecer. Um dos capangas sussurrava para o chefe Jean avisar que o alvo não estava sozinho. Ele trouxe uma garota com ele. Isso só apimentava ainda mais o plano. O outro capanga ri com malícia, percebendo que o beco está sem câmeras, soltando que hoje é seu dia de sorte para espalhar a violência. Então, num piscar de olhos, Xinxian para, seu instinto aguçado captando um cheiro reconhecível e horrível no ar, e seu semblante se transforma em pura seriedade e perigo. Ele não leva mais do que um segundo para identificar aquela ameaça: os capangas do conselho estudantil. Então sente a presença deles escondida, esperando o momento certo para atacar. Em desdém, ele reflete sobre a ousadia de Qiandi e seus homens em se atrever a emboscá-lo, ignorando completamente com quem estão lidando. Então, com aquela calminha, tá ligado, de protagonista, Xinxian saca do bolso um estojo de fones de ouvido, sem fio. A sua prioridade, todo mundo sabe que é proteger a irmã do que estava prestes a acontecer. Então, com todo o cuidado do mundo, ele coloca os fones na cabeça de Xiun, criando uma bolha sonora que a distancia do caos e da violência eminente que está prestes a acontecer. Ele comenta que está curtindo uma música maneiríssima ultimamente e quer que ela ouça também. A garota curiosa pergunta desde quando ele curte música. Eu nunca vi ele escutando música, algo que é totalmente novo para ela. Com os olhos fechados, ela se entrega à melodia. Um sorriso suave no rosto, pensa que a música poderia refletir o estado de espírito de alguém. Ela decide ouvir atentamente para entender melhor seu irmão, sem ter ideia de que essa ação é um escudo para proteger a sua inocência. No instante em que sua irmã se afunda em seu mundo musical, o semblante de Xinxian muda completamente. Ao perceber que você ainda não deixou o like no vídeo, meu irmão, tá de sacanagem, tá quase terminando. Senta o dedo no like aí e comenta. Então ele se vira, os olhos brilhando em azul elétrico e ameaçador também. Qiandi e sua turma de capangas, uns caras de nível E e D, avançam confiantes, sem ideia do poder devastador que estão prestes a enfrentar. Enquanto a violência se aproxima, a câmera foca em Xiun, perdida naquela música. A letra da canção flutua ao seu redor, criando um contraste poético e angustiante de violência e música pop. No ritmo da música, que só Xiun-jin consegue escutar, os comparsas de Qiandi partem para cima atacando pelas costas, desprevenidos de Xianjin. Uma lembrança dolorosa da sua vida passada explode em sua mente. O ano era 2160, quando ele perdeu o último membro da sua família. Teve que esperar 7 anos até 2167 para renascer e ver a sua irmã novamente. Raios dourados de pura fúria dançam ao seu redor. Seu rosto se contorce de raiva ao pensar: é a primeira vez em 7 anos que estou com minha família. E então, com um rugido que jorra do fundo de sua alma, libera todo o seu poder. Como se atreva a estragar esse momento, seu bastardo? Com tudo que tem, ele parte para cima deles, como se fosse uma besta recém-saída da jaula. O primeiro soco é devastador. O golpe é brutal. Atinge o rosto do valentão, fazendo o sangue espirrar no ar. E o som do osso se estilhaçar ecoa pelo beco. O valentão atingido voa como um boneco de pano, meu irmão, enquanto seu cúmplice observa aquela cena aterrorizado. A cena recua para Xiun-jin, e segue ali a tudo, se balançando no ritmo da música. A letra da canção, sobre ruínas que desmoronam, ironicamente acompanha a carnificina. Xiun-jin se movimenta numa velocidade
absurdamente rápida, envolta em uma aura dourada. Um borrão de destruição que golpeia e chuta, despedaçando a gangue com efetividade mortal. Os gritos de dor dos valentões são abafados pela música nos ouvidos de Xianjin. Um deles cai aos gritos, consumido pelo terror de dor e uma explosão de violência. Xinjiang desencadeia, meu irmão, uma tempestade de soco, soco pra todo que é lado, sobre vários inimigos ao mesmo tempo, distribuição de soco de graça. E chute também, com direito a cotoveladas, que quebram ossos e deixam à beira do colapso. A cada impacto, aquela carnificina se transformou numa sinfonia caótica, entre música e socos. Enquanto a letra da canção fala de uma estrela cadente, Xinjiang voa pelo ar, no meio daquele caos, movendo-se entre suas vítimas para continuar a sua fúria implacável. Aquela tempestade de socos não cessa, não. Xinjiang para um golpe, segurando o braço de seu atacante com a força descomunal, meu irmão. Então, um movimento rápido e brutal, ele quebra o braço do cara. Meu irmão, doeu aqui. Ah, você tá doido. O som do osso quebrando ecoa, e a sinfonia macabra que acompanha a letra da música. O close mostra o osso do valentão saindo, provando graficamente o poder que a ira de Xinjiang desencadeia. O valentão grita de dor, coitado. O grito se perde no beco enquanto a canção de amor continua tocando nos ouvidos daquela bela garota, criando uma cena surreal aterradora. Xinjiang termina o valentão com um golpe final devastador, continuando a sua dança de destruição. A força do impacto o lança pelo ar, e a letra da canção ressoa como ironia cruel. Darei tudo que tenho para proteger essa frágil estrela. E é exatamente isso que ele faz. Um dos últimos valentões de pé assiste a carnificina com puro pavor. Consegue acreditar no que tá vendo. E se pergunta que tipo de monstro é esse garoto. Sua mente não consegue processar como alguém pode ser tão forte. Enquanto isso, Xinjiang, envolto aquela aura dourada, não dá um passo para trás. A sua é metódica e devastadora também. Xinjiang se esquiva entre seus inimigos, exterminando cada um com golpes letais e certeiros. Ele é um verdadeiro redemoinho de justiça e violência também, meu amigo. Um demônio protetor que não deixará ninguém de pé. No fim, só sobra Qianji, o líder, que foi deixado por último, como se fosse o último pedaço de carne prestes a ser devorado, que agora enxerga sozinho a fúria de Xinjiang, cercado pelos corpos de seus homens caídos. O coitado, patético em sua última tentativa de se valorizar, grita seu título com orgulho: "Eu sou o matador, de tipo nuvem mais forte." Cego pela raiva e pela humilhação, ele parte pra cima, gritando: "Você, seu filho da mãe, acha que não consigo te vencer?" E a resposta é rápida e contundente. A resposta do nosso garoto veio com um soco cheio, com toda sua fúria, que atinge a cabeça de Qianji. O sangue, meu irmão, voa, e a faca dele despedaça no chão, inútil. A força do golpe é tão brutal que levanta Qianji do chão, arremessando ele pelo ar como se fosse pluma, coitado. Mas Xinjiang não acabou. Ele salta em direção a Qianji, preparando-se para o golpe final. Uma sentença definitiva para quem ousou ameaçar a sua paz, e também a da sua irmã também. O rosto de Qianji transparece terror e expectativa pela dor. Isso aí. Ah, vai doer muito, viu? Um close grotesco da sua derrota eminente. Então, com o estrondo, Xinjiang golpeia Qianji contra o chão, um golpe que finaliza de vez com aquela confrontação. Eu acho que era mais tortura, isso sim, e com pitadas de humilhação. Qianji está derrotado no chão, uma massa inerte de dor e humilhação. O resultado de fúria de Xianjin, será isso mesmo? Uma cratera no asfalto, com o corpo de Qianji no centro. O beco mergulha em silêncio, exceto pelos gemidos dos que foram derrotados. Naquela escuridão. Aquela silhueta de Xianjin se destaca contra a luz, seus olhos ardem, com um vermelho intenso, um aviso para qualquer um que atreva-se a olhar para ele. De pé sobre o corpo inconsciente de Qianji, Xinjiang, segurando a faca do próprio inimigo, relembrando o aviso que já tinha dado. E eu disse claramente, para não voltar a me incomodar. O olho do cara tava brilhando com tamanha fúria, observando friamente o agressor derrotado. E então ele disse olhando pro cara: "Qual parte disso você não entendeu?" Agora sim, eu tô achando que esse cara aprendeu a lição, viu? Eu espero que tenha aprendido. Se não aprendeu, fi, será que vai sobrar uma terceira vez? Eu acho que não. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, comenta aqui, deixa o like no vídeo, por favor. Hype esse vídeo, pelo amor de Deus. E não deixe de comentar aqui embaixo também. E como vocês sabem, se esse vídeo for bem, vai ter parte 2. Obrigado por assistir e fiquem com o próximo vídeo.